Bem, bom dia a todas, a todos. Quero cumprimentar todos aqui presentes, todos que também nos acompanham à distância. Agradecer a presença dos expositores, em primeiro lugar do ministro Ricardo Vilas Boas Cueva, que está à distância, está participando desse evento, o desembargador João Batista Vilhena, que também cursou aqui a faculdade, fez mestrado, doutorado e está à frente da Escola Superior da Magistratura, da Escola Paulista da Magistratura, também o professor Luciano Tim, sempre aqui presente nos eventos aqui da faculdade, nossos agradecimentos, e em breve chegará também o doutor José Wellington, que foi mestre, doutor, pós-doutor aqui na faculdade, foi me orientando, meu aluno de graduação, e a Isabela aqui, que conduzirá os trabalhos, mestranda na faculdade e está aqui representando as mulheres aqui nessa mesa. Muito obrigado, Isabela, e conduzirá os trabalhos para, em seguida, passar a palavra ao ministro Ricardo Vilas Boas Cueva, com os nossos agradecimentos a todos os expositores. Bom dia, muito obrigada, professor, demais colegas de mesa, ao ministro que nos acompanha à distância, a todos que estão nos acompanhando hoje aqui, em especial também aos membros do grupo de estudos. Fico muito contente que nós demos início a essa iniciativa. É um trabalho, um tema que surgiu na minha vida muito a partir da obra do professor Lucon, Abuso do Processo, um capítulo específico em que ele trata análise do fenômeno, não apenas no ponto de vista dogmático, mas trazendo uma análise crítica através de contribuições interdisciplinares, no caso, a análise econômica, mas também a análise comportamental. Então, o nosso intuito com esse grupo é dar início a esse tema que tem muito a ser explorado no ambiente acadêmico brasileiro. É um tema que não vai se esgotar, certamente, nesse primeiro semestre, tampouco nesse primeiro evento, mas nós esperamos aguçarmos aí um pouco a curiosidade a respeito disso. E o meu trabalho aqui hoje é moderar essa mesa, fazer algumas perguntas para orientar o debate, mas também convidá-los a, sempre que quiserem fazer alguma intervenção, a se manifestarem. Nós vamos ter um momento dedicado a isso ao final, mas fica aqui também sempre a oportunidade de um diálogo, né, e não apenas um monólogo, certamente. E, sem mais delongas, eu gostaria de, então, começar a minha indagação ao ministro, a quem eu também reitero o meu agradecimento pela presença. Ministro, o Superior Tribunal de Justiça ele tem desempenhado, né, a partir de força de lei, um papel de uniformizador da nossa jurisprudência e do direito federal. E eu gostaria de saber, na sua percepção, até que ponto as decisões do STJ, elas também acabam moldando o comportamento dos litigantes. E eu faço essa pergunta principalmente em termos da multiplicidade de recursos que nós vemos no tribunal. Então, até que ponto o senhor acha que a forma como o STJ tem conduzido as decisões, as pacificações, as súmulas, acaba por moldar o comportamento dos litigantes na decisão de recorrer ou não, de insistir em um ponto ou não? Te agradeço pela sua próxima colocação. O senhor está mutado aqui. Bom dia, agora me ouve? Agora sim, perfeito. Bom dia a todos. Uma alegria voltar à USP ainda aqui de forma virtual. Eu cumprimento todos os integrantes do grupo de estudos, particularmente o professor Lucon. A iniciativa é fundamental, né, para despertar do sono dogmático de tratar do processo civil como se fosse uma realidade que só vive nos códigos. A gente faz reformas sucessivas dos códigos e pouco trata do aspecto comportamental e econômico do processo, uma realidade que só se agrava no Brasil, né? Eu já estou no 2º Código de Processo Civil, o meu pai já está no 3º Código de Processo Civil, a Alemanha tem o mesmo Código de Processo Civil de 1872, claro, tem algumas novelirung, como eles falam, mas basicamente é o mesmo texto. A gente precisava realmente olhar para questões comportamentais. O novo código, que já não é tão novo assim, de 2015, ele bem que tentou, né,
ao focar em algumas questões como as audiências de mediação e conciliação, criou uma política de Estado, né, de uma justiça multiportas, o princípio da cooperação, a flexibilização do procedimento, os negócios processuais atípicos e os precedentes vinculantes, como você bem perguntou. O STJ, antes mesmo do Código, já tinha, por conta daquelas reformas processuais, iniciado com os repetitivos, e hoje nós já estamos no número 1.400, já estamos por volta dos 1.400 repetitivos, né? A tese 1.400 e pouco. A primeira sessão de direito público do STJ talvez seja a que mais teses tenha aprovado e continua a fazê-lo sistematicamente. A segunda sessão do STJ era um pouco mais reticente ao aprovar essas teses e tinha uma visão um pouco mais conservadora, no sentido de que era conveniente, necessário e oportuno esperar que as duas turmas de direito privado tivessem posições firmadas sobre determinado tema, até que levasse aquela tese como repetitivo, para permitir um debate maior, mas recentemente tem começado a ampliar, a acelerar o uso da técnica dos repetitivos para tentar ver se reduz o número de recursos que sobem ao STJ. Isso tem sido em vão. Nós não temos pesquisas empíricas que demonstrem a efetividade desses precedentes vinculantes sobre o nosso sistema processual, mas a prática não revela que tenha, não é muito alvissareira, né? Os números do STJ são alarmantes. O STJ foi criado em 1989, um ano depois da Constituição, e o gráfico é assustador. Nós tínhamos 6 mil recursos naquela época e hoje julgamos por ano cerca de 600 mil recursos, o mesmo número de ministros, e isso só vem aumentando. Nós já temos uma emenda constitucional aprovada há alguns anos para criar um filtro de relevância à semelhança do que o Supremo Tribunal Federal já tem, né, da repercussão geral, mas até agora, por uma série de pressões corporativas, não há uma lei que tenha feito um esmiuçamento desse filtro de relevância que torne prática essa medida. Cabe aqui uma autocrítica. O STJ poderia, desde logo, em vez de ter baixado o enunciado administrativo exigindo uma lei, ele poderia ter, desde logo, começado a aplicar esse filtro de relevância, pelo menos os critérios objetivos que já estão dispostos ali na emenda constitucional, no texto incorporado à Constituição, que é autoaplicável em alguns pontos. Isso já teria tido, provavelmente, um impacto muito maior do que os precedentes vinculantes têm. O problema dos precedentes vinculantes no Brasil já é conhecido de todos, né? Ele foi criado de maneira um tanto artificial, ele tentou importar, de algum modo, a técnica da common law, que é baseada no modelo indutivo de baixo para cima, só que aqui nós temos um modelo lógico-dedutivo de cima para baixo, que não funciona necessariamente, pressupõe uma mudança cultural, né? Uma mudança que permita passar de uma lógica, de uma jurisprudência persuasiva para uma jurisprudência que é fundamentalmente quantitativa, esse vale de um número grande de julgados, como nós costumamos ainda fazer nas nossas arrazoadas repetições, citando inúmeros casos, e não apenas o caso, como se faz na common law, o caso com nome, né? Marbury v. Madison, por exemplo, é o caso
que serve de referência para todos os outros, a partir do qual se deduzem várias consequências. Nós citamos meia página de casos para reforçar o nosso argumento. Ainda há essa massa de quantidade de casos que é usada na nossa jurisprudência. Nós dificilmente sabemos definir ou separar o que é ratio decidendi do que é obter dictum, e frequentemente usamos obter dictum nas nossas decisões ou nas nossas argumentações sem distinguir muito claramente o que é uma coisa, o que é outra. Como os teóricos dos precedentes lembram também, na formação dos precedentes na common law, normalmente os fatos e circunstâncias da causa são muito bem delineados e servem para formar essa ratio decidendi, que depois é usada na formação dos casos futuros. Nós quase sempre usamos a mesma lógica dedutiva, formal, analítica, reproduzindo o texto da norma, quase ipsis literis, muitas vezes, no texto do repetitivo ou no texto do precedente vinculante. É muito comum nós termos, então, uma norma de lei, um precedente vinculante e, muitas vezes, até uma súmula que tem um texto quase idêntico numa situação em que eu lembro um conto piada do Jorge Luiz Borges, que é aquele no qual ele fala de um país no qual a arte da cartografia era tão evoluída que os mapas passaram a ter o tamanho exato do país. Porque, na verdade, você tem, né, a lei, o precedente vinculante e a súmula, e todos eles cumprindo a mesma função. Então, você deixa de realmente ter uma função muito específica para o precedente vinculante. Como nós não sabemos distinguir muito bem o que é ratio decidendi, o que é holding, o que é obter dictum, muitas vezes nós temos que fazer precedentes vinculantes muito específicos para situações muito específicas, e daí porque nós temos mais de 1.400 teses já de repetitivos, né? Ontem, por exemplo, eu me deparei, agora vai entrar no plenário virtual de afetação, uma tese que jamais deveria ser submetida a repetitivo, que é aquela de que uma decisão monocrática de segundo grau não é passível de recurso especial. Ela deve ser só decisão. Isso é técnica de recurso. Um advogado jamais deveria recorrer a uma decisão monocrática. Isso vai ser afetado como repetitivo, vai ser julgado como repetitivo e vai ser tornado como tese de repetitivo. Será que isso deveria ser uma tese de repetitivo? Não, né? Provavelmente não, porque isso é óbvio que não. Mas nós chegamos a esse nível de detalhamento. Então, eu tenho sérias dúvidas se os repetitivos cumprem o seu papel e se os precedentes vinculantes se prestam ao papel para o qual eles foram criados. Nós temos uma dificuldade também muito grande na maneira como nós julgamos, né? Como eu dizia, a gente plasma os repetitivos em textos canônicos quase como se fossem normas de lei, né? E nós nos esmeramos na redação desses textos com detalhes, como se fossem mesmo normas legais em teses que muitas vezes são interpretadas como se fossem normas legais, o que é um erro, né? O próprio ministro Vítor Nunes Leal, ao introduzir o direito brasileiro às súmulas, claro, elas não tinham esse propósito. Em 1963, quando ele introduziu as súmulas no Supremo Tribunal Federal, as súmulas eram um método de trabalho e elas nasceram também com esse propósito de orientar a atividade jurisdicional, mas elas não deveriam ser interpretadas como se fossem textos canônicos. Se elas passassem a ser interpretadas, dizia o ministro Vítor Nunes Leal, elas deveriam ser deixadas de lado
para que se olhassem os julgados que levaram aquele texto. E nós não devíamos nos apegar tanto às teses, assim, talvez, e devíamos olhar mais a ratio decidendi, ao holding, o que levou aquele precedente vinculante. Uma outra dificuldade é que nós temos uma deliberação, o sistema de votação seriate, né? Normalmente nós temos votos sucessivos que se repetem, que se encavalam e muitas vezes não permitem que se chegue a um voto médio, ao passo que na common law, e não apenas na common law, mas no sistema também continental europeu, a deliberação se faz em câmara, né, fechada, e normalmente se comunica a deliberação num voto único, no sistema de deliberação per curiam, né, onde há realmente um voto da corte, uma opinião da corte. É raro que haja votos dissidentes. Quando há, eles constam expressamente, ou em alguns casos, como na Itália, por exemplo, ou na França, eles são até guardados num cofre para efeitos de uma eventual responsabilização civil do juiz, de tão zelosos que eles são pela caracterização da opinião da corte como um todo, não da opinião individual de cada um dos seus juízes. Aqui há uma individualização excessiva do juiz singular, o que dificulta a formação desse holding, dessa ratio decidendi, como uma decisão harmônica que permita essa vinculatividade maior. Portanto, me parece que, do ponto de vista comportamental, a eficácia vinculante dos precedentes ela não terá um efeito maior no trabalho que o grupo de vocês tende a desenvolver. Eu quero crer que outras questões terão mais relevância, por exemplo, custas processuais, né? Eu participei de um grupo de trabalho no CNJ que chegou a propor, em 2020, entregou nas mãos do ministro Toffoli, então presidente do CNJ e do Supremo, e do então presidente da Câmara, o deputado Rodrigo Maia, um anteprojeto de lei complementar que, pela primeira vez, procurava fazer com que a União exercesse a competência complementar que tem de criar uma lei-quadro, ainda que respeitando a competência dos Estados, a autonomia dos Estados para disciplinar a matéria de custas, criasse um regulamento geral sobre custas e despesas processuais, criasse balizas de custas mínimas e máximas e evitasse essa disparidade enorme que há entre estados com IDHs tão diferentes e que gera um paradoxo muito grande, né? Quanto maior o IDH, menores são as custas, quanto menor o IDH, menores são as mais caro litigar. Na Justiça Federal é quase gratuito litigar. Os juizados especiais são gratuitos, há um subsídio ao litígio. Nos tribunais superiores é praticamente subsidiado o litígio, né? É 200 e poucos reais um recurso especial, R$400 uma ação rescisória. Isso já se fala há anos e ninguém quer discutir isso seriamente. Em nome do acesso à justiça, não se discute seriamente a questão das custas processuais, que, em outras jurisdições, são a primeira medida que se toma, né? É muito caro litigar em outros países, em outras jurisdições, isso acaba moldando o comportamento dos litigantes de maneira decisiva. Os deveres de colaboração das partes, né, e a questão da boa-fé processual também elas acabam sendo decisivas, né? Eu acho que o artigo 6º do Código de Processo Civil deverá ser interpretado de maneira decisiva. O que é o dever de cooperação? A gente acaba interpretando a boa-fé processual no sentido ainda muito antiquado, né, de que a boa-fé,
a litigância de má-fé, as sanções pela litigância de má-fé, elas são raramente aplicadas, e quando são aplicadas, elas são reformadas pelos tribunais. O STJ quase sempre reforma essas sanções. Elas eram vistas tradicionalmente como sanções, como ofensas ao delegado do soberano, né? E não como uma violação objetiva à boa-fé. E elas devem passar a ser vistas assim, né? Como uma violação objetiva à boa-fé, sobretudo na época de litigância frívola, de litigância de massa, de litigância abusiva. As sanções elas têm que passar a ter um papel efetivo que coíba a litigância abusiva. Eu, portanto, queria desejar a vocês um trabalho muito fecundo, muito produtivo. Acho que tanto a economia, a análise econômica do direito, a economia comportamental, a questão enfim, há um campo enorme uma vasta literatura. Eu procurei fazer uma análise rápida da literatura sobre o tema, e há uma vasta literatura que quase nunca é levada em consideração, né? Nós continuamos presos à dogmática jurídica e quase nunca saímos do lugar. Então, eu só tenho parabéns a dar ao professor Lucon, a todos os integrantes do grupo. Espero que nós tenhamos aí muitos frutos pela frente e contem conosco. Acho que que isso seja um laboratório muito importante de estudos e que produza resultados. Nós precisamos urgentemente de propostas que nos tirem desse atoleiro. O STJ já não vive há tantos anos numa situação de urgência e emergência e precisa realmente de soluções que permitam, não só o STJ, mas o sistema judiciário brasileiro, o sistema de justiça brasileiro vive numa situação que precisa de soluções que transcendam meras reformas processuais e que encontrem soluções comportamentais adequadas para essa crise permanente. Obrigado a todos pela paciência. Ministro, eu agradeço muito. Quero também dar boas-vindas ao José Wellington, que passou a nos integrar aqui à banca. Eu anotei várias coisas aqui, porque eu acredito que, embora um primeiro diagnóstico é que os precedentes não tenham gerado o incentivo comportamental de reduzir a litigância, ele traz questionamentos relevantes para o nosso estudo no direito. Eu acho que a importação do sistema de precedentes veio faltando algumas coisas. Uma delas, me parece, ministro, que é a responsabilidade dos litigantes, acho que é uma coisa que o professor Lucon trabalha bastante na sua obra, no manejo do precedente. Então, nos Estados Unidos, por exemplo, o advogado tem o dever de candura para com o tribunal, então ele precisa conhecer o direito, ele não pode ocultar um precedente que ele sabe que é contrário ao seu interesse. Então, existe toda uma sistemática, além do precedente, que faz com que ele funcione. E me parece que muitas vezes a gente importa um instituto e ele sofre porque ele não vem acompanhado de todos os incentivos comportamentais. Por exemplo, o advogado é diretamente sancionado se ele tem apelações frívolas, não é simplesmente a parte, o próprio advogado ele sofre sanções do tribunal. Então, acho que nós temos, concordo com o ministro, de que nós temos um ambiente de debate interessante, inclusive sobre precedentes. Então, na verdade, o sistema de justiça brasileiro ele carece de uma série de reformas comportamentais, né, de questões que são, quer dizer, questões de custas. Os tribunais brasileiros, os tribunais superiores, por exemplo, deveriam ter necessariamente, a exemplo do que todos os homólogos do mundo têm, uma admissibilidade própria para advogar neles, no equivalente alemão, no BGH, por exemplo, na área civil, você tem pouquíssimas dezenas de advogados que são habilitados a atuar
Na área civil, na área penal, mais, quase é muito mais flexível, mas na área civil nós fizemos uma visita há alguns anos, na época eram apenas 45 advogados habilitados a atuar ali, e o tribunal é muito maior, o tribunal que à época contava com 152 juízes, né? Porque esses advogados têm fé pública, esses advogados, então, eles sabem como atuar e sem prejudicar o seu cliente. É óbvio que eles podem confabular, eles podem, com o advogado da causa originária, mas quem postula, né, o direito de postular perante o tribunal é daquele advogado habilitado. Isso existe no mundo inteiro por vários critérios. Na Itália, há um critério de tempo de formado, na França, há um critério de habilitação própria, na Alemanha outro, nos Estados Unidos um outro, mas sempre há um critério de habilitação. No Brasil, optou-se por não fazer nada, o que gera um caos e um prejuízo óbvio ao jurisdicionado e à própria atividade jurisdicional, né, que muitas vezes se vê em situações difíceis. Isso tudo deveria ser levado em consideração, porque, obviamente, o próprio comportamento dos litigantes e dos advogados é afetado por essa falta de cuidado com o regulamento mínimo, né? Gostaria de perguntar se alguém aqui gostaria de fazer uma intervenção, alguma pergunta ao ministro? Alguém? Sim? Não, alguém dá... Pode fazer. A gente tem mais ou menos um bloco aqui de perguntas de 10 minutos, então fica à vontade. Eu acho que, assim, uma pergunta ao ministro, porque hoje é dia de sessão, ele deve estar bem... Então, ministro, muito obrigado, agradecemos muito a sua intervenção, a sua participação. Isso seja também um motivo de incentivo aos estudantes a participarem desse grupo, nos ajudarem nessa difícil tarefa de desenvolvimento de pesquisas e aperfeiçoamento do sistema. Muito obrigado, ministro. Então, o anteprojeto que resultou daquele grupo de trabalho do qual participou então o conselheiro Richard Paquin, entregue ao então presidente Toffoli e ao então presidente da Câmara, o deputado Maia, ele se encontra, eu posso encaminhar, ele é interessante porque ele contou com a participação de economistas e ele levou em consideração alguns conceitos de análise econômica do direito, né, para procurar incorporar alguns incentivos econômicos à conduta dos litigantes que pudessem evitar ou mitigar a litigância abusiva ou predatória ou oportunista, como se queira conceituar isso. O Tim ele participou desses debates e tem sido um parceiro em vários diálogos nessa linha de debate. Muito obrigado, ministro. Podemos fazer um outro seminário para tratar desse PL, né, desse projeto, dessa proposta legislativa. Mas muito bom, e já vamos colocar isso em destaque aqui para desenvolver estudos e tentar ver se conseguimos, em alguma medida, contribuir com a sua aprovação. Muito obrigado. Parabéns pela ministro. iniciativa. Obrigado. Sucesso. Obrigado. Obrigada, ministro. Bom, então, passando aqui agora ao nosso próximo bloco, eu gostaria, então, de fazer umas perguntas, uma só, desembargador João Batista, agradecendo de antemão, para quem ainda não teve conhecimento, o nosso grupo tem uma parceria agora formalizada com a Escola Paulista de Magistratura, muito por conta também do intermédio do José Wellington conosco. É uma iniciativa muito importante, porque certamente o estudo do comportamento do magistrado é central na análise da litigância. E a minha pergunta, desembargador, voltando um pouco os olhos à EPM, é justamente indagar sobre a formação contínua do magistrado, que certamente não se encerra na eleição do seu concurso, mas que deve ter um papel contínuo de formação, e a EPM certamente desempenha esse papel de uma maneira exígua.
Mas eu gostaria de perguntar de que forma o desembargador entende que a análise comportamental faz parte da formação do magistrado ao longo da sua carreira. Muito bem, bom dia a todos. Bom dia a todos. É uma grande satisfação estar aqui presente. Grupos de estudos como este devem sempre existir, né, para permitir justamente que nós não paremos no tempo e nem aceitemos as coisas como nos sugerem, não é, e são impostas. Que, aliás, já é uma coisa ligada à própria comunicação que aqui vamos estudar. Não é? Então, é uma alegria a Escola Paulista de Magistratura poder, de algum modo, né, trazer a contribuição dela, né, para este âmbito, e também acredito que, em razão disso, muita coisa boa pode surgir, né, muita coisa séria, que pode ser aproveitada em outros âmbitos, como agora, assim, uma simples sugestão feita de se pegar um projeto de lei, né, que tem um conteúdo relevante, estudá-lo para, eventualmente, aprimorá-lo, torná-lo mais conhecido, e até mesmo, talvez, um dia, a sua aprovação. Então, acho que para isso que existem centros como estes, né, que geram cultura, conhecimento, e é uma forma de devolver isto à sociedade, né? Então, a Escola Paulista, quando também prepara os seus juízes, e tem uma preocupação muito grande com isto, ela está muito afinada com isso que eu acabei de dizer, né, de acrescentar no juiz algo para que, na prestação jurisdicional, ele possa, então, atender o seu escopo maior, que é de atender ao jurisdicionado. Esse é o escopo maior do magistrado, ou deveria ser. Não é? Quem não é assim, que devesse ser assim. Nós não temos outra visão na escola senão esta. E por isso nós fazemos uma pleiade de cursos dos mais variados matizes, das mais variadas matérias, seguindo muitas vezes orientações que são dadas a nós em virtude do que é posto para esta área, né? Então, não sei se todos, né, sabem como é que funciona, mas a Infam, né, ela direciona muitos assuntos, o CNJ também solicita que muitos assuntos sejam tratados no âmbito da escola, exatamente para ter esse tratamento multidisciplinar, contribuindo na formação dos magistrados, como eu disse, né, nas mais variadas áreas, fazendo chegar informação dos mais variados profissionais, porque nós também não nos vinculamos a nenhum tipo de pensamento ou instrução. A Escola Paulista de Magistratura é uma instituição livre, autônoma, nesse sentido. Não há nenhuma ingerência do Tribunal de Justiça sobre a Escola Paulista de Magistratura. A diretoria que exerce o seu mandato, nós somos eleitos para isso, somos votados pelos nossos pares. Eu hoje ocupo a vice-diretoria, na diretoria está, os senhores devem conhecer também, o desembargador Ricardo Quimente, que tem um trabalho, né, junto a tribunais superiores, uma série de coisas, né, também, que vem sempre contribuindo para isso muito. Então, cada um na sua possibilidade, tentando influir em tudo isso. Assumimos a escola, porque somos, no final de tudo, da academia. Não é? E a academia, seja na Escola Paulista de Magistratura, seja na São Francisco, ou onde se quer que se trate, do direito e das matérias a ele relacionadas, que são muitas, né, como a ciência econômica, nós precisamos, então, né, gerenciar tudo isto e trazer para o magistrado, então, na forma dos vários cursos que falei, essa formação. Então, nos preocupa muito esse aspecto de trazer a possibilidade de o magistrado cursar, ter o conhecimento e usá-lo na sua atividade fim. Então, tem uma meta muito clara para nós lá na escola, que é: nós vamos fazer cursos não simplesmente para tornar os nossos juízes mais eruditos. Nós vamos fazer cursos para tornar nossos juízes mais
efetivos, não é? Que possam ter fórmulas para resolver problemas concretos. Pensar o direito de uma forma, talvez, diferente do que ele já foi pensado ontem. Encontrar realmente alternativas para uma melhor prestação jurisdicional. Este é o desígnio da Escola Paulista de Magistratura, pelo menos hoje, sob a nossa condução. Onde me interessa, por exemplo, muito, né, expandir para o interior do Estado, por exemplo, porque a nossa sede é aqui, não é? Mas nós conseguimos isso através, hoje, dessa tecnologia, onde hoje, né, de Brasília, escutamos o ministro aqui. Isso hoje é possível. Então, eu mesmo, sem me deslocar, eu posso me comunicar, né, através dessa ferramenta que é nos colocada à disposição. E a escola usa muito isso, buscando, efetivamente, conseguir essa formação dos magistrados, para que os magistrados possam ter a oportunidade de cursar. Porque o que o ministro Cuevas falou, em termos de STJ, eu fico condoído com ele. Né? Sou magistrado como ele. Só que a nossa diferença aqui, então, é abissal, né? Porque aqui em São Paulo nós temos a cifra de processos é algo que suplanta os 20 milhões de processos em andamento. Nós temos uma distribuição mensal desproporcional, absurda. No tribunal, nós temos que fazer, né, o impossível para tentar distribuir justiça. Mas é o que a gente faz. E somos o tribunal mais produtivo do país. Aliás, eu, em particular, porque me submeti a uma certa tarefa, aceitei, não fui obrigado nem nada. Eu aceitei de bom grado. Vamos lá, vamos enfrentar. Talvez o José Wellington até saiba, né? Nós, né, estivemos à frente de um processo, né, que dizia respeito a uma ação civil pública. Ação civil pública. Em fase de execução. Só que só de execuções desta são milhares, ou centenas de milhares, no estado inteiro. Então, todo o estado, só uma cadeira para cuidar desses recursos. Eu já nem estou mais nessa cadeira, estou só falando de episodicamente, que as pessoas tenham também uma noção, ainda que pequena, do que é o movimento judiciário no estado de São Paulo. Então, só para julgar tudo que estava nessa cadeira atrasado, e que eu deixei zerada, que agora eu não estou mais na 17ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça, estou na 5ª Câmara de Direito Privado, que é realmente a matéria que eu mais gosto, até porque lá tem mais família e sucessões, e eu, então, conjugo sempre essas duas disciplinas, né? Porque, como meu amigo aqui, professor Lucon, já enunciou, eu já cursei aqui nesta universidade mestrado e doutorado. Né? E na parte de processo, justamente. E na minha vida como magistrado, então, apliquei exatamente tudo esse conhecimento que a mim foi dado, né, para também fazer voltar à comunidade aquilo que esta universidade, que é pública, me deu. Né? E eu sempre digo aos meus alunos, né, o meu conhecimento não me pertence, porque antes de mim já vieram outros, então ele não é meu, ele foi acrescentado a mim, e aquilo que eu puder modificá-lo e transmitir aquilo que a mim foi acrescido é o que eu vou tentar passar para aqueles que me ouvem enquanto professor. Essa é a nossa função, aí já como professor especificamente. Né? Então, o professor não guarda para si e nem é, né, o dono da verdade e nem deve ser, né? Deve ser aquele que instiga a sempre o aluno perseguir alguma coisa melhor, né? Para que a coisa possa sempre evoluir, porque os tempos evoluem, as coisas não são as mesmas, o direito é dinâmico, e se eu não tiver esse acompanhamento, é lógico que eu não vou para lugar nenhum. Então, acredito que a escola, né, esteja a cumprir esta missão na formação dos seus magistrados desta maneira. Né? E só para terminar a informação, que eu falei de mim, né? Eu só vou falar do número hoje dos meus votos. Né? Eu passei já de 200.012 votos dados. É isso mesmo, 200.012. Por quê? Ué, porque eu fui obrigado a chegar neles. E ainda bem que as coisas eram, né, passíveis de ser resolvidas como foram. Levei mais de 10 anos para isso, porque eu ocupei a cadeira para deixar zerada,
né? Tinham 90 mil recursos atrasados lá. E nós zeramos a cadeira e falamos, agora que eu zerei, eu vou embora. Me falaram, você está louco? Eu não quero ficar aqui, porque eu gosto mesmo de voltar para minha casa, família e sucessões, que eu sempre fui magistrado de família. Né? Então, era o que eu queria. E voltei para fazer o que eu quero, como todo mundo. Né? Então, não tem que fazer o que gosta? Então, fui fazer o que eu gosto. Não importa o serviço que está em ordem lá, tem tanto serviço aqui para fazer também. Vamos colaborar com isso. Então, já é um viés também que nós passamos nos cursos de iniciação aos magistrados. E voltando aqui, já aproveitando esta pergunta, né, no dia de hoje, eu até fiz algumas anotações rápidas, quando eu recebi a pergunta que eu ia ter que enfrentar hoje, né, eu fiz aqui uma leitura na minha mente, o que eu podia falar de realmente aproveitável. E primeira coisa, né, nesse contexto que nós estamos hoje aqui falando de comportamento, morre Jürgen Habermas, que é um filósofo, né, de primeira qualidade e trata justamente do quê? Da comunicação, da ética. Né, dois valores aí, né, importantíssimos em toda a teoria dele, teoria do agir, né, aqui comunicativo, teoria do agir comunicativo de Jürgen Habermas. E por que toco nesse assunto? Não só para lembrar o grande filósofo, uma perda, né? Uma pessoa que tinha 96 anos, viveu bastante, né? Cumpriu aqui a sua missão, né? E deixou para nós, então, essa teoria da ação comunicativa, que é relevante por quê? Porque ela nos anota, especialmente, né, que essa comunicação que deve haver na nossa área, na área jurídica, deve ser uma comunicação, primeiramente, né, de entendimento mútuo. Então, isso é substancial, tem que haver um entendimento mútuo. E veja que, quando ele fala isso, ele já está dizendo assim, mude o seu comportamento. Porque também não adianta nada a gente falar aqui de muita teoria, muita coisa, se ninguém está disposto a nada. Não está disposto a mudar? Como é isso? Então, você não é daquele time dos seres humanos que a gente está precisando. Vou te dizer já de cara. Porque a gente está precisando de gente que esteja assim disposta a fazer alguma coisa. Porque o ponto que a gente está chegando hoje é porque tem muita gente que não está fazendo nada. E para ficar no caos que nós estamos chegando, é porque está havendo um certo descaso. Então, a gente precisa se preocupar com isso, porque que judiciário a gente quer para depois de amanhã? Eu, como advogado, vou querer advogar perante que tipo de corte? Eu, como jurisdicionado, vou querer que tipo de juiz ali à frente do meu processo? Qual o meu comportamento, então, perante a tudo isso, a esse cenário todo? Então, começa por aqui, né? Vamos tentar um entendimento mútuo, vamos tentar, portanto, um diálogo construtivo, um efetivo diálogo, que na nossa linguagem vira contraditório, né? Ah, mas o contraditório é um diálogo? Lógico que é. E, aliás, é um contraditório que é assim, lembrando aí de uma ideia, talvez, de Fasalari, ou mesmo do nosso grande José Rogério Cruz e Tucci, que no enquadramento do contraditório diz o quê? Bom, então é realmente esse diálogo, que em um tratamento isonômico das partes, que ambas podem se manifestar, mas o importante não é só a garantia de manifestação, tem que ter a garantia também de oitiva, outra coisa que a gente também, então, está na escola da Paulista da Magistratura atento, na oitiva das manifestações, na efetiva consideração daquilo que é posto no diálogo para ser analisado e resolvido. Então, isso aqui é necessário. Então, são coisas que, né, são da minha reflexão sobre a teoria e daquilo que a gente está tentando passar como mensagem para os nossos juízes. Que tenham essa responsabilidade. Porque a responsabilidade é do magistrado de fazer isso. A oitiva é do magistrado. O magistrado não está ali para criar argumentos, ele não está ali para
prejudicar alguma coisa, não vamos trazer mais uma bagunça aqui, se só tiver 3 ou 4, vamos criar mais uma 5ª bagunça aqui. Não. Você é aquele que vai justamente desenrolar o nó, né? Vai desatar o nó. E para isso você tem que ter o quê? A oitiva. A consideração das manifestações que vêm assim produzidas no processo diante desse diálogo. E, na verdade, né, quando eu falo alguma coisa na minha inicial, o réu fala alguma coisa na contestação, como o processo ele é dinâmico e envolve não só aqueles sujeitos processuais, mas o juiz, o promotor, o perito, né, vários sujeitos estão ali, né, diante dessas mesmas alegações, no final das contas, a linguagem que é utilizada nesse contraditório é muito importante. Por quê? Porque aí, mais do comportamento do advogado, eu não posso usar a minha manifestação como uma ferramenta de manipulação. Quando foi falado aqui de ética, já foi mencionado alguma coisa, se vocês não prestaram atenção, que é o quê? Quando eu falo num código de ética, lá certamente está inserido o quê? Eu devo trabalhar com a verdade, com a correção, com a sinceridade. E ainda Habermas diz com a compreensibilidade. Olha só. Puxa vida, então é difícil eu fazer uma inicial, hein, professor? É. E sabe como é? É o seguinte, qual é a minha maior dificuldade hoje para compreender uma inicial? Às vezes é compreender o que foi nela realmente aduzido. Há um problema de comunicação. Não basta eu achar que eu estou me comunicando, eu tenho que efetivamente me comunicar, e é isso me interessando se o outro está entendendo o que eu estou expressando, porque o que adianta eu me manifestar de qualquer forma e ninguém está me entendendo? Então esse é um cuidado que a gente tem que ter com a gente mesmo, na hora de se expressar. É isso que está sendo observado, não é? Nessa questão da comunicação dentro do direito. Então, isso já começa lá na inicial. A verdade dos fatos. Mas professor, o senhor nasceu aonde? No Brasil que não foi. Por que você está falando de verdade dos fatos aqui? Vamos lá, aceitamos a brincadeira, mas o negócio é sério, não é? Porque a gente tem uma certeza, aliás, certeza aqui é o melhor mesmo, né? Porque eu, como juiz, eu sei que no processo eu trabalho com certezas e não com verdades. Aliás, eu lembro sempre de uma aula do professor Antônio Carlos Marcato, que é meu orientador aqui nessa casa, falando exatamente isso, né? De que o juiz trabalha com certezas e não com a verdade. Por quê? Porque eu trabalho com o processo. Se eu soubesse a verdade, talvez eu fosse testemunha, não é mesmo? Então eu presenciei, porque aí eu sei a verdade. E ainda assim, correndo o risco de mal interpretá-la, porque a verdade absolutamente da minha cabeça é subjetiva, não é verdade? Se eu olhar numa perspectiva, por isso que também cuidado quando alguém possa falar que uma testemunha mente, né? Porque a testemunha não mente, ela vê de um modo que eu talvez não tenha visto, porque ela estava em outro ângulo e que ela não pôde ver, então, uma certa ação que determinou o resultado. Eu vi uma parte, ela viu outra. Vimos de forma diferente o mesmo fato. Depomos em juízo, mas há um conflito, às vezes não há conflito algum. Apenas eu estou dizendo o que eu vi, eu não sei o que o outro viu. E nem o que ele tem interpretado como verdade. Por isso que no juízo a gente só trabalha com certezas. Né? Então, veja só, trabalhar com verdade de fato é substancial. Eu apresento a minha versão, a outra parte apresenta a sua versão, e o juiz vai fazer um filtro. E nesse filtro, então, que nasce aquilo que é substrato para decidir o processo. E assim não é? Essa dinâmica em contraditório até chegar a uma sentença, que é outra forma de comunicação. Onde o juiz tem que tomar todo o cuidado para uma coisa que é fundamental, até porque o meu tempo é exíguo, fundamentar a sentença.
cumprindo até dispositivo de lei, né, constitucional. Artigo 93, inciso 9 da Constituição determina, além de dispositivos expressos do Código de Processo Civil e tudo mais. Então, nós temos, né, temos que fundamentar, e a preocupação do juiz em fundamentar, então, outra coisa, que a pergunta foi essa, né, o que nós estamos falando para os nossos juízes, né? A preocupação que o juiz deve ter de fundamentar a sua decisão é exatamente para se ver compreendido, para mostrar que ele, então, está correto. Por quê? Porque ele se baseou na norma aplicável, ele não inventou nada. Ele tem que convencer através da sua linguagem, da sua colocação, da tratativa objetiva dos fatos apresentados. É lógico que vai ter uma versão ou outra, eventualmente. E aí o juiz vai justificar por que ele optou por uma e não por outra, de modo que a parte possa compreender exatamente o que ele decidiu. Não basta, então, decidir com valores, não é? Aí outros, e aí, sei lá, né? Dentro das ciências comportamentais, a gente poderia falar aqui, como também está na pergunta que foi enviada, a heurística, né? Os vieses. Aí é outro perigo, né? Porque quando a gente fala em fundamentação, a gente fala em objetividade. Quando você já vai partindo para esse plano aqui do heurístico, aí o problema são os atalhos mentais a que esse conceito está ligado. Então, às vezes, o que tem? Tem o perigo de eu lembrar de um caso, mas esse caso aqui é semelhante com aquele outro que eu já julguei. E aí o que acontece? A mão vai na mesma decisão, entendeu? Está equivocado. Já é um equívoco, né, fazer isso. Pode até ser semelhante, mas eu preciso ter atenção de oitiva daquilo que é, naquele caso, sustentado. Para ver se realmente tudo é igual ou não. Se há dessemelhanças, tratar especificamente delas. Ou seja, fundamentar. Estou falando de fundamentação. E a gente está orientando que assim se faz. Em todo curso que isso é possível. Nós temos cursos na escola de processo civil, cursos rápidos especificamente sobre essas questões todas, de fundamentação, etc. Então isso é feito lá. Exatamente para que o juiz tenha todo o cabedal para poder decidir da melhor forma possível. É claro que isso é um trabalho, né, enorme. Né, nossos juízes são muitos, é o maior tribunal do país. Então, a quantidade deles, é lógico, né, você tem um grupo muito grande, nem sempre você vai conseguir o mesmo resultado para todos. Mas a gente insiste, a escola tem esta linha, se preocupa com isso efetivamente. Né? Então, nós vamos nos afastando de juiz que decide com base em impressões, até porque impressões poderiam levar já a uma séria distorção, né? E até revelar certo preconceito. Já imaginou? Juiz que decide com base em preconceitos, coisas que ele já tinha imaginado antes, então quando chega ali, olha, exatamente o que eu sempre pensei, então, calma lá, não interessa o que você diga, né? Eu já estou determinado a decidir de uma determinada forma. Esqueça isso, jamais. Se tem uma coisa que o juiz tem que ser é desvestido de todo e qualquer preconceito. Que à medida que ele adotar qualquer tipo de preconceito com relação à pessoa mesmo, né? Raça, cor, designação, religião, seja o que for, é lógico que vai dar errado. Eu não posso julgar segundo as minhas convicções, muitas vezes. Aliás, até porque as minhas convicções são minhas, não são para o processo naquela em qual eu me dirijo. Então, eu tenho que solucionar de uma forma efetiva para aquelas partes. Decidir, por exemplo, se a testemunha de Jeová vai ter transfusão de sangue ou não. Eu posso até ser testemunha de Jeová, então, mas se eu for juiz, eu vou ter que decidir para aquele caso, conforme esteja exposto nos autos e requerido. Eu já tive caso em que teve uma briga numa família só, pai e filho, de um lado, dizendo, faça a transfusão, e do outro lado, duas filhas,
então, daquele casal, né? A mulher estava doente, não faça a transfusão, porque ela é da religião, sempre disse que não queria e tudo mais. E aí você tem um hard case, né? Porque você tem que decidir simplesmente entre faz a transfusão ou não, é algo como morre ou não. Tranquilo, né? Mas a gente tem que ensinar o juiz a decidir mesmo hard cases. Eu acho que a gente tem tentado muito, né, com que haja esse tipo de informação ao juiz, para que ele possa refletir sobre a sua função e entregar, numa forma de comunicação correta, né, fundamentada, a sua prestação jurisdicional. E eu acho que é o que eu tinha fundamentalmente para falar. Estou aberto aqui aos questionamentos eventualmente que surgir. Eu agradeço mais uma vez o convite de estar aqui, poder falar alguma coisa sobre a atividade jurisdicional, que é tão difícil de exercer nesse país, né? Mas que a gente tem vontade de fazer. E vontade de fazer ainda hoje, né? Eu mesmo, né, já um juiz experimentado, né, que está no judiciário há 42 anos, 6 deles como escrevente, 36 como magistrado. Então, a gente já viu muita coisa, já passou por muita coisa, né? Mas continua querendo distribuir justiça, né, porque esse é o nosso objetivo de sempre, né? E é isso que a gente quer passar para os nossos novos juízes e os juízes que estão na ativa e vão à Escola Paulista da Magistratura buscar a melhor informação. Obrigado. Muito obrigado, desembargador, pela presença. Eu participei de alguma banca dele, que eu já nem me lembro mais de qualificação, alguma coisa, mas já o conheço muito tempo. Fomos colegas também no Tribunal Eleitoral, passamos um tempo lá. E hoje eu vejo o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo como uma grande empresa, né? Porque tem que gerenciar todo esse pessoal, não é? Então, quando você vai gerenciar pessoas, é um problema, não é? Aqui a gente está na faculdade com alunos muito diferentes, né? Temos procurado verificar as situações de cada um, com centros de até acolhimento, não é? Apoio, incentivos, não é? E procurando também desenvolver aptidões. Tem alunos que estão mais voltados para psicologia comportamental, outros querem verificar a análise econômica do direito, outros estão voltados mais para tecnologia. Eu queria saber, então, desembargador, como desenvolver isso na magistratura, porque nós temos milhares de pessoas diferentes, cada um no universo. Como lidar com isso? Como eu tinha dito, né? Nós temos uma magistratura aqui em São Paulo imensa, né? Muitos participantes. Então, para gerenciar tudo isto é uma grande dificuldade. E hoje, uma grande dificuldade, sabe qual é? É ter tempo, o juiz, inclusive, de também se disponibilizar para fazer um curso. Já começa aí uma gestão, já começa antes, eu tenho que imaginar como que eu vou montar certos cursos para que os juízes possam efetivamente deles participar. Não basta eu abrir o curso. Eu tenho que permitir modos de acesso. Exatamente, porque senão eu faço, não tem resultado nenhum, foi empregado recurso para fazer e não é isso que a gente quer, evidentemente. Então, hoje a gente se vale de muitas ferramentas. Então, a gente se vale, como eu disse, de transmissões, né, online. As palestras ou as aulas ficam gravadas. A pessoa, mesmo que não possa participar, como alguns estão participando aqui remotamente, presencialmente, vão poder depois ter acesso a esse material remotamente, porque fica gravado. Então, está lá à disposição. A hora que o magistrado puder, ele pode ingressar, logicamente que para termos de certificação e tudo mais, tem um limite temporal, mas esse material fica lá à disposição, entenderam? Fica lá. O dia que o juiz precisar, sentir necessidade daquela informação, de acesso àquele conteúdo, ele terá. Hoje nós temos isso.
Isso já é feito. Né? Então, é uma forma, talvez, de tentar, não é, viabilizar, pelo menos, que o juiz seja influenciado, não é, de alguma maneira, por essas iniciativas e pelos conteúdos que nós ofertamos. Então, eu não sei se bem respondi a pergunta, mas é isso. Obrigada. Eu tenho uma última observação também. Eu acredito, desembargador, que o Código de Ética da Magistratura, a advocacia também tem, muito importante, mas falando agora da magistratura, é um grande controle de comportamento do magistrado. Porque, muito embora nós temos o contraditório, temos a fundamentação, parece que muitas vezes isso não é suficiente. É importante que haja o Código de Ética para auxiliar o magistrado nos dilemas que surgem para além do processo. Então, quando a gente trata de vieses cognitivos, heurísticas, pressões institucionais, o Código de Ética acaba auxiliando. E o desenvolvimento do Código de Ética, ele tem, por princípio, o desenvolvimento de juízes virtuosos. E eu acho que o juiz virtuoso é a figura de um bom comportamento que reconhece os seus limites, de muitas vezes ser influenciado, porque continua sendo um ser humano, então naturalmente sofre pressões institucionais, mas aprende a se tornar virtuoso. E me parece que a Escola Paulista de Magistratura trabalha isso, trabalha na construção de juízes virtuosos, não só na construção de um intelecto, porque a inteligência é uma virtude, mas não só ela, mas exatamente, mas de trazer. Então, acho que é realmente um trabalho fundamental na construção desse comportamento virtuoso que nós esperamos. E, se me permite, desembargador, quando nós ouvimos a sua explicação, eu acho que nós damos mais credibilidade ao Poder Judiciário. Acho que esse trabalho é muito importante, de mostrar que são juízes que são legítimos da posição que estão e que criam legitimidade ao Poder Judiciário. E isso para a sociedade é muito importante. Então, quero também agradecer ao senhor por isso. Obrigado por identificar, inclusive, que essa, né, esse é um dos escopos, né, principais desse trabalho. Sim. De poder formar juízes que tenham credibilidade perante a sociedade que, né, atuam. Exato. Muito obrigada. Eu vou, então, agora passar ao professor Luciano Benetti Tim, que tem uma ampla formação na análise econômica do direito, é um nome muito influente nisso, o próprio ministro nos confirmou. Mas eu gostaria de perguntar, professor Tim, de que maneira o behaviorismo e a análise comportamental influenciou a análise econômica do direito? Houve uma virada interpretativa, somos racionais, como achávamos que éramos, e como isso impacta na litigância? Muito bem, bom dia a todas as pessoas aqui presentes, colegas de mesa. Faço a saudação de todas as pessoas aqui em nome do querido amigo, professor Lucon, que é um grande jurista, um grande advogado, e que se abre, e que abriu as portas aqui para o diálogo interdisciplinar, transdisciplinar, inclusive, né, porque sai do direito para outras áreas, e tem essa formação, a sua obra sobre o uso do processo é fantástica, e obrigado pelas caminhadas. A gente assinou agora um convênio com a Associação Nacional de Enfrentamento à Litigância Abusiva, nela, então seremos, né, colaboraremos com um grupo aqui, queremos fazer isso, na linha do que disse o desembargador, né, João, temos que fazer não só ter ideias, mas também implementá-las e tomar atitude, e o tema da litigância é um tema que a gente precisa enfrentar, senão acaba sobrecarregando o judiciário, que sobrecarrega as partes, que sobrecarrega o contribuinte, que é alguém que está um pouco esquecido, que é quem sustenta, né? A gente muitas vezes, quando eu dava, agora eu estou fora da graduação, mas eu perguntava, quem é que paga? E as pessoas diziam, o Estado. O Estado pode até pagar, mas ele não gera riqueza, né? Ele tributa e aí ele paga.
né? Então, alguém está pagando, né? E a fala do desembargador sobre Habermas, eu estava num evento em Frankfurt, e eu não sou particularmente, confesso, adepto à escola de Frankfurt, pelo seu neomarxismo, mas eu também já deixo claro, de uma família de esquerda, então eu li Marx, li Engels, eu só li até Lenin, eu só não concordo intelectualmente, mas me dei conta que eu fui somente em 2 cidades que a escola dá nome a uma teoria, ou o contrário, que é a escola de Frankfurt, né? Aí de cunho mais não marxista, e que eu não sabia, descobri lá, inclusive, vejam que coisa, o prédio da escola lá de Sociologia Crítica está dentro do prédio que hoje pertence à Universidade de Frankfurt, que foi o único prédio não destruído, junto com a catedral, na Segunda Guerra, porque os americanos vislumbraram ali colocar o seu quartel-general depois para administrar a Alemanha. E ali funcionava a fusão de empresas químicas que fabricavam o gás que matava os judeus. E eles decidiram, então, doar para a universidade, e ali está, vejam que curioso, a escola de Frankfurt foi fechada durante o nazismo, o pessoal precisou emigrar para os Estados Unidos para depois voltar. E a outra escola é a de Chicago, e eu visitei o Gary Becker, e lembro dele me dizendo que ele já tinha ido para o mundo todo, mas o único lugar que tinham pedido para ele tirar o relógio foi no Brasil. Então não é a melhor lembrança desse encontro, mas enfim. Ele disse, eu já fui para a África, já fui, mas no Rio me sugeriram, quando eu fosse caminhar, tirar o relógio. Isso já era no Rio de 1980 e poucos. E a gente precisa enfrentar isso também, mas vai ser em outro momento, né? Comento só que nós vamos fazer um evento na FEA semana que vem, e gostaríamos do apoio do grupo, para discutir governança judicial. Porque também não adianta a gente ter o código ético se ninguém monitora e se ninguém aplica. Até porque a interpretação do Supremo poderia ser de que se aplica a ele, mas ele optou por decidir que não. Assim como foi decisão do Supremo tornar inconstitucional o artigo do Código de Processo que não recomendava ou até proibia a atuação de magistrados em causas em que o advogado era parente. A gente está vendo tudo o que está acontecendo. E eu escrevi à época que eu achava que o incentivo seria errado, que é criar um mercado ruim. O incentivo, já que estamos falando, é ruim, né? Porque os custos de monitoramento são complicados, enfim, então, enfim. O meu padrasto é titular de filosofia lá da Federal do Rio Grande do Sul, e a gente discute às vezes os temas, e ele diz, mas você queria proibir o filho de um magistrado atuar na corte? Quem proibiu foi o Código de Processo, né? Enfim, claro que com nuances, mas aí o Supremo optou por uma interpretação de inconstitucionalidade desse dispositivo, que o professor Lucon deve saber de cabeça, eu não sei, mas enfim. Estou comentando isso para dizer que eu estou convencido que a interpretação é uma escolha de sentido. Aliás, o Kelsen já dizia isso, né? No capítulo menos popular da teoria pura do direito, ele diz que o jurista aponta os possíveis sentidos isentamente e o juiz escolhe, faz uma escolha político-ideológica de sentido, né? Bom, a pergunta aqui, então, bom, análise econômica e análise comportamental. E aí, eu acho que a pergunta é perfeita para eu, talvez, romper alguns preconceitos ou vieses contra a ciência econômica, né? E eu estudei 3 anos de economia junto com direito, e na época, isso era antes do CAD, isso era início dos anos 90, as pessoas me perguntavam, por que você quer com essas 2 áreas? Elas são tão diferentes. E, na verdade, elas são ambas parte das ditas ciências sociais. Mais diferente era um amigo meu que fazia física e direito. Hoje ele é juiz federal. Aí eu perguntei, mas o que você quer com essas? Ele falou, não, um é das ciências naturais, as leis da natureza. Outro é as ciências humanas. Mas, no fim do curso, ele disse, e é bom que as leis humanas não confrontem todo dia as leis da natureza, né? Se a gente começar a lutar muito com teoria da relatividade, não vai dar certo. Claro que
Nem sempre precisamos nos curvarmos como seres humanos à lei da natureza. Mas, enfim, elas estão aí. E a economia, com seu pragmatismo, ela resiste menos às leis da natureza. A principal delas é que os recursos são escassos. E as necessidades humanas são ilimitadas. Essa é a grande premissa da economia. A economia, como a conhecemos, ela nasce, vejam, semana passada fez 250 anos do nascimento de Adam Smith. Se vocês pegarem o livro dele, ele era filósofo. Aliás, o principal livro dele chama Teoria dos Sentimentos Morais. Ele antecipa muita coisa da economia comportamental, onde ele vai dizer que para uma sociedade funcionar, você precisa de empatia. Então, essa coisa de que os liberais querem que as pessoas morram na rua, isso não tem fundamento. É pouco livro. Eu sempre fico, pouca leitura, né? Eu sempre fico pensando, quando a pessoa se diz, aquela pessoa é neoliberal. Eu falei, o que será neoliberal? Aí, mais recentemente, eu concluí que neoliberal é o cara que leu poucos livros sobre liberalismo. Então, né, dizem que nada é mais perigoso de quem leu só um livro. Então, talvez ele tenha lido um livro e aquilo virou uma Bíblia. Mas, enfim, o Adam Smith nunca disse. Quando ele estuda a riqueza das nações, é porque a regra da humanidade é a pobreza, né? Então, é preciso estudar como ficar rico ou como aumentar o bem-estar. Mas não tem nada de matemática, ele é filósofo e ele dava aula de ética na faculdade de Direito. Então, a economia nasce ali. Em Lisboa, onde estivemos, aliás, o professor Lucon coordenou um belíssimo curso lá de Direito Societário, disputas, né, societárias, junto com o professor Adamec, lá ainda é um professor de Direito que dá aula de Economia. O professor Fernando Araújo tem um manual dele de Economia, manual de 1000 páginas, né? Mas ainda é um jurista que dá aula. E nós, no Brasil, até a década de 50, a economia era dada dentro dos cursos de direito. Vários ministros da economia vieram, Santiago Dantas, por exemplo, da economia. Quando é que a economia como ciência social se independiza? Nos anos 50, mais ou menos, no Brasil, 60. Minha mãe foi uma das primeiras alunas de economia lá na Federal do Rio Grande do Sul. Isso era nos 60. Mas é um curso novo. E como é que, como ciência social, ela resolve se independizar do direito? Apostando na metodologia, né? E aí ela aposta em estatística. Não é matemática. Também o pessoal, não, economia é um monte de matemática. Até pode ser. Mas é muito mais estatística. E por que a economia usa estatística? Aliás, a matéria que foi a matéria que me fez suspender o curso de economia, porque bom, agora eu vou ter que decidir se eu quero isso aqui ou eu quero direito. Que é econometria. Nunca ouviram falar de jurimetria? Agora está na moda. Os economistas fazem isso há 70 anos. Econometria, estatística aplicada ao comportamento humano. Por que a economia precisa de econometria? Porque na verdade, a ciência econômica ela lida com comportamento. O objeto de estudo é o comportamento, não é dinheiro. Eu fiz 60% do curso de economia, raramente estudei dinheiro, moeda, a não sei economia monetária. Mas é que a economia, como ela está estudando comportamento humano, ela quer saber como é que as pessoas reagem num ambiente de mercado, né, num ambiente de troca. Porque, no fundo, quando a gente lê a mídia, né, parece que mercado é um ente biológico que caminha, que acorda de mau humor, né? Na verdade, o mercado é um espaço social de interação, onde tem alguém comprando e alguém vendendo. Isso tem, pode pegar o Emílio Betti, para quem gosta, ou Betti, para quem gosta de dogmática, tem tribos remotas estão atuando em ambientes de mercados. Economistas querem saber como é que as pessoas reagem para quê? Para predizer o que vai acontecer. E pode ser que o ser humano seja muito imprevisível, e não é tanto. Se ele fosse tão imprevisível, não existiria psicologia. Se fosse absolutamente imprevisível, não teria uma teoria comportamental. Então, não é absolutamente. Mas vamos imaginar que um indivíduo seja. Mas, na média, não é. Aliás, eu já fiz pesquisa empírica, é impressionante como os comportamentos dentro de uma sociedade se repetem, inclusive na litigância. Quando eu fiz a pesquisa para o CNJ sobre litigância, em 2011, o sociólogo lá ele falou, não, nós vamos fazer um questionário semi-estruturado e vamos entrevistar as partes.
Mas quantas partes nós vamos ter que... Ele falou, e você vai ver que a partir de 2.000 começa a repetir tudo. E dito feito. Só tem 4 racionalidades para litigar no Brasil, do Rio Grande do Sul ou Pará. Tá? 3 são explicadas pela análise econômica do direito em sentido amplo, uma pelo Dworkin. Eu brinco, então o Posner ganhou. Mas, enfim, aí é uma brincadeira, né? Do Posner e do Dworkin, claro que eu estou brincando. Como descrição, que essa é outra coisa, né? A ciência econômica ela é descritiva, ela não é dever ser. Então, toda ciência descritiva ela é avalorativa, mas o que está preocupado aí na economia é comportamento. E só tem uma lei, vou até abreviar, a economia só tem uma lei, que é a lei da oferta e da procura, só que o Congresso não consegue revogar. Então, se aumenta preço, diminui consumo. Se baixa preço, aumenta consumo. Essa foi a nossa pesquisa. Então, se tem muito processo no Brasil, é só testar. E o que a gente encontrou? Preço baixo. As pessoas, os litigantes, contraintuitivamente, que as pessoas, como é caro, quando você vai a campo, você acha as partes achando barato litigar no Brasil. E por que elas acham barato? Porque tem assistência judiciária gratuita. Então, a assistência judiciária gratuita é o Free Pass, lembra daquele filme? Free Pass para litigar. Você passa a litigar sem risco. Né? Então, essa é uma pesquisa, ela está aí há 10, 15 anos, não foi refutada, e toda vez que eu orientei novos alunos, eles testaram o método e encontraram a mesma resposta. Isso, então, é ciência. Pode ser que a ciência é sempre contingente, então pode ser que amanhã surja uma pesquisa que afaste essa pesquisa que a gente fez para o CNJ quando eu estava na PUC. Então, a economia como ciência, no início, ela presumia, não é que ela descrevia, ela presumia racionalidade perfeita e custo zero para obter informação. Então, os agentes econômicos têm plena informação, decidem racionalmente, e os modelos econômicos foram construídos a partir daí. Até que Kahneman, um psicólogo, e o que eu acho muito interessante, estatístico, ele é estatístico, porque volta e meia a psicologia também peca por falta de estatística, né? Tem um campo bastante ideológico lá, que o pessoal faz muita teoria sem pesquisa, mas enfim, ele é estatístico e ele então resolve testar se aquilo que a psicologia comportamental falava sobre os vieses também era encontrável no agente econômico. Aliás, como é o ser humano que está atuando no mercado, ele vai ter os mesmos vieses. Só que vejam que interessante, ele ganha um Nobel de Economia. Por isso que eu digo, quando os meus alunos e alunas da GV dizem, eu desconfio, faz o seguinte, meu chapa, publica um doutorado provando que a única lei da economia não funciona. Você vai ganhar um Nobel de Economia. O diabo é que a todo dia os jornais nos surpreendem com a capacidade preditiva da economia. Guerra na Ucrânia e Rússia. Os caras são campeões de potássio. Param de exportar potássio, o que acontece? O preço do potássio aumenta. Agora, guerra, sei lá, o nome que a expressão nós vamos dar, porque no Irã, os caras produzem petróleo, vai dar problema de fornecimento, aumenta preço. Quando eu estava na Senacom, teve o problema das máscaras. Os chineses deram lockdown, produziam 80% das máscaras cirúrgicas, e lockdown de chinês é lockdown, né? Fecha, não é que nem aqui, que pero não mude. Tá. Então, aumentou 500%, 400% o preço das máscaras. Vejam como a gente esquece as coisas. Mas queriam que a Senacom tabelasse preço. A Argentina tabelou, faltou máscara. Então, agora, acho que é importante trazer isso, e eu tenho me dedicado nos últimos anos, e nós pretendemos, né, professor Lucon, unir os grupos que eu criei com um neurocientista, que é o Álvaro Dias da Unifesp, que chama Direito, Economia Comportamental e Neurociências, né? No fundo, economia comportamental e neurociências só confirmaram que somos racionais. Não é que somos irracionais, não, eles não são pós-modernos. Não é tudo que é sólido desmancha no ar, não é Deleuze, não é aquelas com quem meu padrasto estudou lá na Paris de 68, Deleuze, toda aquela galera ali,
Foucault, aqueles são pós-modernos. Ali, tudo que é sólido desmancha no ar. Os psicólogos comportamentais, os neurocientistas, só confirmam, pegam o livro do Pinker, o livro do o próprio Sunstein, né, que escreve o primeiro artigo de direito e economia comportamental. Ele diz, em nenhum momento nós estamos promovendo uma ruptura paradigmática no sentido de Thomas Kuhn, né, dos paradigmas científicos, quando os paradigmas científicos eles vão sendo ajustados para... Quando eu mudo a pergunta e mudo a resposta, aí mudou o paradigma. Então, o pós-moderno rompe com Kant. Habermas e aquela galera rompe com o iluminismo, tudo bem. A economia comportamental ela vai apostar, tanto ela vai apostar na racionalidade que o nudge, né, é a ferramenta. Se fôssemos incapazes de tomar decisões, e o Sunstein diz isso, que ele é um paternalista libertário, é porque eu vou apostar em dar informação a baixo custo e a pessoa vai escolher. Então, quando eu percebo alguns debates, pelo menos eu estou habermasianamente, eu gosto dessa visão do Habermas, e aceito, está errado, estou aqui propondo, que quando a pessoa vem e diz, não, essa galera de Chicago, lá, de Loine Economics, eu não gosto, eu gosto da comportamental, porque é trendy, né? Parece hipster. Só que a economia comportamental, ela pressupõe economia. E o direito à economia comportamental pressupõe Chicago. Agora, não são escolas de uma mesma linha. É como eu dizer que eu pesquiso sociologia do direito, mas para mim sociologia do direito é só Marx ou só Weber. Não. Ou eu pesquiso filosofia do direito e só Kant. Não, tem Kant, tem Aristóteles. Então, você tem várias escolas. Tem a escola de Chicago, tem a escola neo-institucional, lá de North, aqui da USP tem o professor Décio Zilberstein, tem a Direito à Economia Comportamental do Sunstein, é pelo menos como eu vejo e como eu tenho debatido, inclusive. É como quando eu aprendi, talvez a matéria que eu tenha mais dificuldade na escola, a única recuperação que eu peguei na escola, professor Lucon, foi artes plásticas. Porque eu não tinha o menor dom, peguei recuperação e quase rodei, né? A segunda foi física. E o meu filho, que faz computação, diz, pô, pai, tu é fraco em física, né? E de fato, dentre, né, eu entendo razoavelmente bem de economia, de psicologia, mas física eu achava mais difícil, eu achava muito abstrato. Pensem, eu trabalhei num caso agora sobre 5G. Pensem bem o que precisa de abstração para um negócio eu falar aqui e sair em outro lugar, né, e passar por algum lugar. E aí se fala muito da física quântica, eu vejo até colegas do direito falando de física quântica, eu acho difícil, porque para entender de física quântica tem que entender de teoria da relatividade. É como dizer, não, eu gosto de física, mas não gosto de teoria da relatividade. Calma aí, mas Einstein pressupõe Newton para poder ir adiante. Então, eu falo de física no seguinte sentido. Veio o professor e explicou o movimento retilíneo uniforme. Lembra aquele MRU, que não tinha atrito? Putz, me tomou um tempo. Aprendi. Aí o professor, na semana seguinte, e os caras que me ensinavam física, hoje são engenheiros, né? E trabalham na Faria Lima, porque não tem mais engenheiro no Brasil, né? Brincadeira, eu estou sendo um pouco enorme. Na semana seguinte, o cara vem e diz assim, lembrem do movimento retilíneo? Sim, mas tem atrito. Tem atrito. Bom, então agora nós vamos estudar o atrito. Aí foi outra dificuldade para entender o movimento com atrito. Então não dá para eu chegar simplesmente e dizer, eu gosto de economia comportamental, porque mas tem antes, e tem a física 1, tem a física 2, tem uma série de matérias que compõem ali. Então, respondendo objetivamente, como que eu vejo, eu não acho que a economia comportamental rompe com o paradigma, mas aperfeiçoa o modelo. Então, o problema que o ministro Cueva traz das custas tem um componente que é, se eu faço justiça gratuita para todo mundo, vai aumentar o consumo desse serviço público. E os economistas dizem, o serviço público é tarifa ou é fila, não tem
outra alternativa de você controlar o excesso. Então, a análise econômica vai dizer, bom, isso é muito barato, só que, além disso, tem os vieses. Porque se eu litigo de graça, ainda o cara vai acreditar aquela pergunta, né, professor Lucon, do cliente, mas não tem nenhum acórdão. Bom, e aí, disse a Isabela que o advogado deve ser transparente. Então, não, tem um. Então nós vamos até o fim. Então, porque tem o viés também. Tentando responder a sua pergunta de uma maneira agora objetiva, mas eu só precisei dar uma volta para que a gente não fique com um pouco de preconceito até com o pessoal, porque agora até a Associação Brasileira de Direito e Economia tem 17 anos. Mas no início, quando eu comecei a falar disso, tinham professores de constitucional na PUC que não me cumprimentavam. Porque eles diziam, não, o Tim disse que uma vida humana tem preço, e não tem. Não, eu li Kant. Filosoficamente, não tem. Agora, toda vez que eu estou fazendo uma política pública, até mesmo a inclinação numa rodovia já pressupõe algum nível de acidente. Não existe rodovia perfeita porque ela é impagável. Eu sei que é duro, mas, enfim, é como eu responderia à provocação habermasiana inicial. Obrigado. Obrigada, professor. O meu pai é engenheiro, então eu gosto de trabalhar, quando a gente tem arbitragem de construção, é bom, porque engenheiro, assim, tem que ser tudo reduzido numa linha de Excel. Aí você vê o poder da síntese do advogado, a gente consegue diminuir algumas coisas. Não, o debate é muito rico e, certamente, eu acho que o grupo, na nossa construção, é trabalhar justamente isso. Não são ciências que se apartem, né? Elas se juntam. Então, a gente realmente tem a ideia de trazer esses conceitos da análise econômica do direito, que me parece que o grande ponto de conexão entre a análise econômica do direito e uma análise mais comportamental é o pragmatismo que ambas têm. Pode parecer que a segunda não tenha, né? Um alívio. Agora vamos falar de questões subjetivas, porque somos subjetivos. Mas acho que entra exatamente no que o professor falou. Não, as duas pressupõem um certo pragmatismo. Sim, somos influenciados por questões adversas. O juiz é influenciado por questões adversas. Ele sofre uma pressão institucional. Uma notícia de jornal pode sim influenciar uma decisão X ou Y. Então, como lidamos com isso e o preço das coisas? Então, certamente, o pragmatismo, acho que falta um pouco ou muito no nosso debate acadêmico. Mas, professor, quer fazer uma intervenção? Interessante essa questão da assistência judiciária, não é? O Estado de São Paulo, o desembargador João deve saber, certamente sabe bem melhor que eu, mas quantos agravos de assistência judiciária um desembargador julga por dia, não é? Eu não tenho nem ideia, mas eu me lembro de alguns desembargadores falando, olha, eu julgo 10, 15 por dia, enquanto que em outros estados da federação, estranhamente, não tem, porque há o deferimento da assistência judiciária. Isso não tem um estudo comparativo do estado que defere e do estado que indefere. Mas tem estados que deferem. Eu já ouvi de desembargadores de outros estados da federação, inclusive professores. Não, lá no nosso estado nós deferimos tudo. E defere tudo, não é? E defere tudo, e aqui em São Paulo esse é um dos pontos de maior estrangulamento, não é? E a gente vê agora um movimento do STJ para tentar coibir, tentar verificar com alguns documentos se a parte tem ou não tem condições de suportar o custo do processo. Eu quero aproveitar essa discussão de economia, aproveitando a presença do José Wellington, para tratar de alguns casos práticos, não é? Ele que também fez mestrado aqui, doutorado e pós-doutorado, e está se dedicando muito à análise econômica do direito processual, não é? Então, acho que é rico a gente falar um pouquinho de comportamento e economia dentro dessa perspectiva já dita pelo professor Tim, agradecendo a sua riquíssima intervenção e a sua comparação com as diversas escolas e posicionamentos. E eu acho que nós temos que ter a humildade de procurar estudar todas as escolas e poder entender como as coisas realmente funcionam. Muito bem, muito bom dia a todos.
com alegria eu quero cumprimentar os nossos colegas aqui da mesa, professor Paulo Lucon, agradecer pelo convite, pela honra de poder participar mais uma vez de um grupo de estudo. Temos participado de disciplinas na graduação, no pós, desde pelo menos 2009, né? Fora a graduação, né? Em nível de pós-graduação, desde 2009 estamos juntos, é sempre uma alegria, é um querido amigo e um exemplo de vida acadêmica e profissional. Cumprimentar aqui o desembargador João Batista. Ele, não sei se ele se recorda, né, porque agora eu também já estou razoavelmente antigo, mas ele foi meu juiz formador há mais de 20 anos atrás. E é uma satisfação poder, em especial, recebermos a Escola Paulista da Magistratura, que também considero minha casa, né, há quase 10 anos também sou docente lá no curso de especialização, e é uma satisfação poder contar com as minhas duas casas, né, aqui o Largo São Francisco, a Escola da Magistratura, nesse grupo de estudos. Professor Luciano Tim, referência, que certamente tem contribuído de uma forma inestimável para o avanço, né, da análise econômica do direito, que ainda é uma área de vanguarda no Brasil, embora tenha evoluído muito, especialmente sob as suas contribuições. Agradecer a Isabela pelo trabalho, a coordenação da logística aqui do evento, e cumprimentar a todos os participantes do grupo de estudo, e especialmente também os que nos acompanham pelo YouTube, né? Como o professor Lucon disse, e a pergunta que me é dirigida, né, tentar trazer essa... enxergarmos com um pouco de clareza e algumas provocações a interação que pode haver entre a intersecção, né, entre a análise econômica, economia comportamental, teoria do processo, e dado até aqui, como diz o ditado popular, o cachimbo faz a boca torta, né, tentar trazer um pouquinho para a nossa vivência processual civil, o que a gente pode extrair de repercussões práticas para o nosso dia a dia na litigância. A gente vai tomar, ao longo do nosso curso aqui, como panos de fundo, especialmente, vocês vão perceber isso, são os dois eixos iniciais, né? O behaviorismo de Skinner, chamado behaviorismo radical, que não é radical por qualquer nota de extremismo, mas é radical no sentido de buscar a raiz do comportamento, e a economia comportamental de Daniel Kahneman. Esses serão os dois panos de fundo que trarão as premissas para as reflexões que serão desenvolvidas, e essa é a estrutura mesmo do caminhar aqui do grupo de estudos. Nós começamos falando de behaviorismo, né, de economia comportamental, e depois vamos mais à seara processual. E, basicamente, esse pano de fundo sob a ótica de Skinner, né, vocês talvez já tenham, pelo menos, ainda que superficialmente, dado uma pesquisada, mas a ideia fundamental aqui é a compreensão do comportamento humano como um fruto da interação com o ambiente, né? Skinner teve essa percepção e a virtude de formular de uma forma diversa a pergunta que até então se fazia, né? Nós estamos falando de um tempo em que o comportamento humano era normalmente analisado sob o viés da intenção, da consciência, com a pergunta fundamental, né, do que o agente visou com tal ou qual comportamento, e Daniel Kahneman, com uma perspectiva diversa, se pergunta quais as condições ambientais geraram aquele comportamento. E ele tem lá os conceitos, nós vamos estudar adiante, né, a condicionante operante, né, que é a base técnica do pensamento de Skinner, o reforço positivo, o reforço negativo, a punição, né, então o antecedente, comportamento, consequente, e ele traz também a sua contribuição, né, com o conceito aí de metacontingência, né, a ideia, o reconhecimento de que se o comportamento individual é ditado por condições ambientais, o comportamento social também seria. E aí é que entra a ciência, o direito em si como uma metacontingência, né, como um esquema institucional de controle do comportamento. Esse é um dos alicerces aqui do nosso curso. O outro lado, a economia comportamental, o professor Luciano Tim já bem trouxe aqui o principal matiz, né? Não a negação da racionalidade, mas o reconhecimento da limitação da racionalidade,
confrontando aquela ideia, né, do perfeito processamento de informações, que de fato não acontece. Os pressupostos do COSE, né, acho que nunca se verificaram na prática, né, nem a ausência de custos de transação e muito menos o perfeito processamento de informações. A assimetria informacional é uma realidade muito mais próxima ao comportamento verificado na prática. E Daniel Kahneman, enfim, traz esta inflexão e reconhece, né, que o pensamento humano é contextual e é enviesado. Né, temos um cabedal de vieses que são muito importantes e verificados na prática, especialmente da litigância. Então, ele fala de viés de representatividade, viés de ancoragem, viés de disponibilidade, enfim, viés de confirmação e uma série de heurísticas do pensamento e do comportamento humano que tem muita repercussão no processo. Então, tomando aí esses dois panos de fundo, e aí procurando trazer pensamento aqui para a nossa área de litigância, a gente procuraria encontrar no ambiente brasileiro, no ambiente atual, o que é que nós podemos verificar como um fator de modelagem do comportamento dos litigantes. E é claro que o primeiro ponto de importância é encontrarmos os fatores que operam como incentivo ou desincentivo à litigância, incentivo ou desincentivo à litigância com tais ou quais características. E nós podemos compreender, pelo menos, alguns nichos ambientais no nosso sistema que funcionam como incentivo à litigância. Então, nós temos, em primeiro lugar, podemos falar de um ambiente institucional, o desenho institucional que estimula a judicialização num primeiro momento, e aí nós temos, por exemplo, defensoria pública altamente capilarizada, e não apenas a capilarização, né, quando você verifica, por exemplo, a missão constitucional da defensoria pública, você encontra ali uma gama de valores extremamente amplos, né, a defesa dos direitos humanos em todos os graus, judicial ou extrajudicialmente. Você encontra a defensoria como expressão, instrumento do regime democrático, e aqui eu não faço nenhum juízo valorativo, né, negativo, é uma constatação. Você tem, a par disso, o Ministério Público com uma legitimidade extremamente ampla, né, sua missão constitucional é nada menos do que a defesa da ordem jurídica, dos interesses sociais individuais indisponíveis, né, onde a gente pode incluir muitas facetas da sociedade e do Estado brasileiro. Você tem aí, descendo um pouco mais na trincheira do processo civil do dia a dia, juizados especiais, conformados de uma forma a proporcionar o mais amplo acesso à justiça, inclusive com dispensa a própria atuação de advogados dentro de um certo valor de alçada. E você tem esse problema que é a questão da gratuidade de justiça. O meu mestrado, estudei, né, assistência judiciária gratuita, e a evolução do meu pensamento é bastante interessante, né, porque a minha dissertação de mestrado teve um viés completamente diferente do pensamento que hoje, depois, inclusive, de pesquisar e como um curioso, né, a análise econômica, hoje eu consigo enxergar. E eu tenho chamado a assistência judiciária, ou a gratuidade, né, para sermos tecnicamente mais corretos, a gratuidade como um seguro social para o litígio. Na prática é isso, né, porque elimina o fator de risco, né, aí, pensando nas matrizes da Escola de Chicago, né, a ideia de custo-benefício, né, a análise, a ideia da utilidade esperada, que Kahneman acabou, de certa forma, contestando, né, mas na ideia da utilidade esperada, análise da probabilidade, né, no cenário de risco, que é predominantemente o cenário processual, a assistência judiciária elimina o risco de derrota
né, não da derrota jurisdicionalmente, mas o risco da derrota econômica. Então, nós temos um ambiente normativo que reduz o custo da litigância e atua como um ambiente de incentivo. A par do ambiente normativo, aliás, desculpe, do ambiente institucional, nós temos um ambiente normativo. Constituição de 88, né, nossa Constituição analítica, goste-se ou não, é uma Constituição que tem um catálogo hercúleo de direitos categorizados como fundamentais, e traz a reboque consigo instrumentos processuais altamente potencializados. Então, nós temos aí mandado de segurança coletiva, ação civil pública, né? Se você olhar o rol de interesses tuteláveis via ação civil pública, você encontra lá desde o meio ambiente até as lesões à honra e dignidade de grupos raciais, étnicos e religiosos, proteção da ordem econômica, enfim, absolutamente uma gama diversificada de interesses tuteláveis por via da ação civil pública. Você tem um sistema de controle de constitucionalidade que nós combinamos, né? O sistema europeu continental concentrado e o sistema difuso norte-americano, e nós amalgamamos os dois, e se é efetivo, se funciona, bom, isso deixa a reflexão aqui, mas nós temos lá um rol de legitimados que também consideravelmente amplo, e para não falar sobre a legitimação ativa para a tutela coletiva, também bastante pronunciada com as associações, e nós vivemos a reboque de tentarmos ali, de certa forma, estabelecermos parâmetros mais seguros com a ideia de pertinência temática, enfim. Então, nós temos essas múltiplas vias de acionamento judicial que caracterizam um ambiente normativo que também é de incentivo à litigância. E, em terceiro ponto, nós temos um ambiente cultural, especialmente pós-ditadura, que também serve de incentivo à litigância. E você tem aí a superação do regime totalitário, com a redemocratização, trouxe a valorização do acesso à justiça de uma forma hiperbólica, né? E o judiciário acaba se tornando realmente a arena de afirmação dos direitos, e até pelo ranço trazido pelo regime democrático, você tem uma desconfiança constante das soluções administrativas, haja vista a atrofia das nossas agências reguladoras, né? São poucas as iniciativas administrativas que, de fato, têm êxito, como é o caso do consumidor.gov, e outras que o professor Tim capitaneou e conhece muito bem, mas que nem de perto espelham o que as agências reguladoras poderiam trazer de contribuição para a solução de litígios e o alívio de tensões sociais. O discurso dos direitos subjetivos e, especialmente, a constitucionalização das relações privadas, né? Isso forma uma cultura pós-88 que consolida, né, o judiciário como uma arena de concretização normativa e como o grande destinatário dessa aspiração à cultura de respeito e prestígio aos direitos fundamentais. Então, é interessante porque a gente vem observando uma certa depauperação daquele discurso da litigiosidade contida, que é uma expressão que sempre foi largamente utilizada e acabou se tornando até um clichê na defesa do acesso à justiça. E a pergunta que, nesse momento, talvez nós cheguemos a fazer é sabermos se a dose do remédio talvez não tenha sido exagerada. E será que não é tempo de nós enxergarmos que do paradigma da litigiosidade contida, que foi tão combatido, nós chegamos ao paradigma da litigiosidade incentivada? Essa é uma pergunta que eu deixo também no ar aqui, né, para quem depois for desenvolver sua pesquisa aqui durante os nossos trabalhos. Eu quero aqui, também não quero me alongar demais, mas deixa eu tentar trazer um pouquinho de uma visão do que nós podemos aurir de contribuição da análise comportamental
para especificamente o âmbito do processo e do comportamento dos litigantes, que é uma segunda área de interesse na interação análise comportamental e direito processual, e um pouco mais especificamente aqui, direito processual civil. Nós temos uma incidência interessante de vieses comportamentais, e é mais interessante nós observarmos como diversas técnicas e institutos processuais são voltados a combater esses vieses, mesmo que isso não seja o propósito consciente dessas técnicas processuais. É claro, né, a raiz do código não está em enxergar e tratar o processo civil e o fenômeno da litigância como um fenômeno comportamental. Mas nós encontramos diversos institutos e técnicas que têm, e princípios que têm essa virtude. Então, a gente fala, por exemplo, de viés de ancoragem, heurística de ancoragem, né, aquela ideia de que números iniciais, valores iniciais estabelecem sempre uma âncora, né, um padrão de pensamento, mesmo que sejam valores ou números arbitrários ou estratégicos, né? E nós temos diversas realidades da nossa litigância que mostram isso. Então, o antigo problema, né, da fixação do dano moral é pesquisa empírica de que quanto maior o pedido, gera uma âncora no pensamento do julgador. Isso não é um limite ético, eu quero deixar isso bem claro. Todos esses vieses, especialmente os judiciais, não são limites éticos à atividade do juiz. E deixa eu abrir um parênteses aqui, falou-se aqui sobre o código de ética, código de conduta, e aqui falo como acadêmico, né? Parece-me que o nosso problema não é uma deficiência normativa. Nós temos uma lei orgânica da Magistratura Nacional, nós temos o Código de Processo, que tratam apropriadamente da ética da magistratura. E os vieses, eles não são combatidos por normas éticas, porque os vieses cognitivos do magistrado são próprios e inerentes ao ser humano. Então, não existe uma violação ética, né, numa postura enviesada no sentido técnico do comportamento. Então, eventualmente, um juiz que se deixe levar por um viés de ancoragem, etc. e tal, não é uma postura antiética, é uma postura própria do ser humano. Ele pode ter maior ou menor consciência disso, ele pode se precaver, mais ou menos, com relação a esse tipo de desvirtuamento. Não é um problema ético. Os problemas éticos são diferentes. Mas, enfim, só para deixar registrado aqui o que me parece e fechar esse parênteses aqui. Então, nós temos, por exemplo, a exigência de que hoje, na inicial, né, no valor da causa, seja considerado o valor do pedido dos danos morais. E isso repercute nas custas. Claro, quando há custas a serem recolhidas, né? Quando há. Isso, de certa forma, poderia contribuir, né, para evitar que vieses de ancoragem sejam explorados, né, exemplificativamente falando. Livre convencimento do magistrado, né, a necessidade de se indicar o fundamento da decisão, o raciocínio, né, o juiz aprecia livremente as provas, mas deve expor de forma transparente o seu raciocínio. Isso tem diversas implicações comportamentais e, de forma salutar, permite que muitos teses sejam expostos. Empiricamente, se sabe que as decisões complexas, elas se formam de forma intuitiva. E a gente, né, quando conversa, muitas vezes, com alguns colegas, enfim, muitos acabam verbalizando de uma forma mais rústica, mas isso que é próprio do ser humano. Isso, primeiro ele decide, depois encontra o fundamento. Você já deve ter ouvido isso aí diversas vezes. Na verdade, isso é simplesmente um modo mais leigo de expressar isso. As decisões se formam, né, em situações complexas, muitas vezes intuitivamente, de forma a priorística, e depois há aquela racionalização ex post, né, que é justamente a ideia do pensamento dual, né, de Daniel Kahneman, né, o pensamento devagar, o pensamento rápido, né, complexo, e o pensamento simplista.
Então, o segundo sistema de pensamento, que é o pensamento analítico, e isso é comum, repito, não é uma limitação, é uma limitação cognitiva, não é uma limitação ética. Sistema de precedentes, nós temos uma ancoragem em nível institucional. Falou-se aqui, o ministro estava falando sobre a questão, né, do valor, da eficácia vinculante dos precedentes, a repercussão que há na litigância estratégica ou não, o dever de candura, e é uma reflexão que eu deixo porque é um problema que também me incomoda, especialmente sob o viés da análise econômica. Nós encontrarmos o limite entre a possibilidade mitigada ou a completa impossibilidade de se litigar contra um precedente. Porque nós não podemos deixar de perceber que toda a situação de overruling foi um dia um litígio contra um precedente. E o overruling é saudável e é necessário ao sistema. Então, nós precisamos encontrar um limite em que a litigância contra precedente seja possível, embora ela não seja incentivada. Então, nós podemos imaginar uma série de providências nesse sentido, e em artigos eu cheguei a defender, por exemplo, que nessas hipóteses haja uma sobretaxa judiciária, as custas sejam mais pronunciadas, e se eventualmente aquele precedente terminar superado, que essa sobretaxa seja inclusive restituída à parte. No sistema de common law existe uma ideia muitas vezes ventilada de que aquele que litigou na formação de um precedente depois vinculante possa aurir uma espécie de direitos autorais sobre aquele litigante, sobre aquele precedente formado, porque, afinal de contas, foi alguém que investiu na formação de um precedente. Enfim, a ideia de um grupo de estudo é essa, né? A gente ir para a vanguarda, né? Sairmos do pensamento rotineiro e do pensamento puramente dogmático. Então, sistema de precedentes, né? A ancoragem transferida para nível institucional, a maior exigência de maior deliberação para superação, maior poder argumentativo. E, no âmbito da teoria da decisão judicial, há um cabedal muito grande de contribuições da análise comportamental. A gente falou aqui, né, sobre a ideia de ancoragem, o chamado efeito de enquadramento na formulação de teses. O professor João Batista falou aqui sobre a dificuldade de comunicação, né, das pretensões, e isso fala de perto, né, com a capacidade e o tirocínio de enquadramento de tese. Então, muitas vezes, o mesmo substrato fático é o framing theory, né, a teoria do enquadramento, de acordo com o modo de que aquele substrato fático é enquadrado, né, ele aciona gatilhos judiciais para o tratamento de uma ou dada forma. Então, você tem lá um problema de plano de saúde, que pode ser tratado puramente como uma ruptura, um descumprimento de contrato em relação de consumo, e, de outro lado, como uma violação a direito fundamental à saúde, à vida, enfim. E o enquadramento exerce, né, Daniel Kahneman, dizer que o pensamento humano é contextual. Então, o enquadramento tem função absolutamente primordial. O chamado viés de confirmação, especialmente na valoração probatória. Então, nessa ótica, né, de que primeiro se forma uma impressão, uma hipótese inicial do caso, o viés de confirmação acaba muitas vezes atuando, né, no desenvolver deste raciocínio, em que, intuitivamente, né, o agente que toma a decisão, ele acaba procurando provas que confirmem a sua hipótese inicial e acaba interpretando provas ambíguas de modo a confirmar a sua hipótese inicial. Então, nós temos uma série de heurísticas e vieses que acabam moldando a atuação do agente decisor, vamos dizer assim, né? E a necessidade de nós reconhecermos essas fragilidades do sistema para que sejam formulados mecanismos institucionais que visem combater. Entre eles, nós temos a criação de parâmetros objetivos, a chamada colegialidade estruturada, a transparência decisória. Aliás, essa ideia de
colegialidade estruturada me chamou bastante atenção, porque tem um papel interessante e que não se confunde simplesmente com a decisão colegiada. A ideia de colegialidade estruturada é num modelo deliberativo real, né, em que se supere a simples pluralidade de votos, mas em que haja uma interação deliberativa real com um confronto argumentativo, revisão recíproca de raciocínios, até porque, né, neste confronto de juízos sobre um mesmo caso, existem vieses individuais diferentes e que são, de certa forma, confrontados, e muitas vezes, nesse confronto deliberativo, é que os vieses pessoais acabam sendo passíveis de correção. Então, é bastante interessante, e o nosso sistema, de certa forma, a partir de 2015, acabou até privilegiando com mais intensidade a colegialidade. Nós temos lá a ampliação do julgamento colegiado nas hipóteses de julgamento não unânime. Isso, de certa forma, favorece a correção das heurísticas e das distorções pessoais. Enfim, eu acho que vou parar por aqui, para a gente talvez evoluir aí com outras perguntas, outras conversas, para também não cansar demais a todos, agradecendo mais uma vez. Só para não deixar de falar, existe um fecundo campo de estudos na comparação entre os modelos processuais, adversarial e inquisitorial, né, e as repercussões desses modelos, tá, na formulação de vieses. Então, o sistema inquisitivo, associado ao viés de confirmação, ao status quo, né, a atuação de um juiz protagonista, o sistema adversarial, o juiz como árbitro, concorrência de narrativas, enfim, acho que coisa que dá para quem se interessar se aprofundar bastante, e é isso, agora prometo que paro. Obrigado mais uma vez pelo tempo, pela oportunidade, e obrigado pela paciência. Parabéns pela intervenção, José Wellington. Desculpe. Imagina, não? Parabéns pela intervenção. Gostei muito da ideia de se dar um prêmio a quem muda uma orientação, né? Porque esse é o mais difícil. O overruling é o ponto mais difícil. E hoje existe um drama. Eu li um artigo muito interessante que saiu na revista do CNJ, que é a problemática de uniformização dos precedentes. Porque com os IRDRs estão surgindo vários enunciados nos estados da federação, e os enunciados não conversam entre si, e pior de tudo, geram interpretações divergentes. Então, esse estudo coloca a necessidade do diálogo ou colocar algo institucional no CNJ para a uniformização do enunciado, uma vez que surgem inúmeros enunciados e que, ao invés de ajudarem a interpretação da norma, a interpretação do direito, acabam por gerar uma maior litigiosidade. Eu acho que esse campo aqui comportamental, né, que me fez escrever o livro e mexe com economia, com psicologia, coloca muitos desafios pela frente. Nós temos um ambiente próprio brasileiro de protagonismo do judiciário por força da Constituição Federal de 88. Nós sabemos que o poder, onde há vácuo de poder, o poder ocupa, e o judiciário acaba tendo esse protagonismo na medida em que o executivo não responde, o legislativo não responde, e tudo acaba desembocando para o judiciário. E aí geramos essa situação dramática, né? Há 2 semanas atrás fui despachar com um juiz, eu não vou identificar a cidade, a comarca, porque senão, coitado, será descoberto, mas ele estava assim, exausto, não é? E numa comarca que eu diria pequena, inexpressiva, não é? Vamos dizer assim, e ele com 12 mil processos. E você via que ele estava assim, numa situação de desespero, não é? Não era assim, você via que eu acho que ele sabia que eu era professor, e no final ficou um desabafo. Eu fiquei fazendo uma sessão de terapia com ele, ao invés de falar do meu caso, né? No último minuto eu falei, olha, a propósito, tem um caso aqui, né? Mas a gente sente isso. Virou paciente, né? Mas eu via que ele estava numa situação desesperada. E
E a gente vê também que esse dado interessante, né, dos engenheiros, eu sou filho de engenheiro de Politécnico, irmão de Politécnico, e é um fato, os engenheiros acabam na Faria Lima, os engenheiros acabaram e foram para o mercado financeiro. Em compensação, os advogados aqui floresceram, né? Hoje temos 2.000 faculdades de direito, quase 2 milhões de advogados, fora aquilo que eu aprendi há pouco tempo dos atermadores, que é toda a comunidade jurídica que é bacharel em direito, que atua no mercado e que não é advogado, mas que está fazendo serviço de advogado, nos juizados, não é? Colocando atermador, eu não sei se o desembargador sabe o que é colocar a termo, ou seja, fazer a petição. Então tem um mercado nisso. E isso, evidentemente, é oferta e procura, né? Onde tem muito advogado, todos vão atrás do serviço e vão demandando. Então o abuso do processo não está só no demandante, mas também no demandado. Não é? Aquela litigância abusiva reversa, então, que também precisa ser analisado. Isso tudo gera uma busca pelo judiciário, e aí foi citado o pedido de dano moral, né, e outro problema aqui é o dano moral em ré ipsa, que faz com que o demandante não fundamente a sua causa de pedir, coloque uma causa de pedir genérica, jogue para o judiciário. Eu já vi situações de IRDRs para, em uma determinada situação fática, o tribunal deliberar qual o valor do dano moral em ré ipsa. Então, um IRDR para definir um valor do dano moral mínimo. Isso gera um contencioso repetitivo potencializado, a ponto de um único advogado conseguir mover 10.000 demandas, 1.000 demandas em um dia, com a tecnologia. E auferindo ganhos com isso, né? Então, com contratos de 30%, 40% e demandando. Isso a gente encontra em vários setores, né? Ao fazer o estudo, eu tive a curiosidade de fazer um levantamento no setor de habitação, que nem é da Justiça Estadual, né? Vai para a Justiça Federal, ações contra o sistema, o Caixa Econômica. O sujeito recebe a casa, no dia seguinte ele já tem um advogado com laudo pronto, com parecer técnico pronto e pronto para juizar. Problemas das aéreas, né, nem se fala, isso acabou desembocando no Supremo Tribunal Federal. Agora nós temos essas demandas do INSS contra o INSS e contra as entidades, algumas sérias, outras não sérias. E aquilo que a gente fala de conexão, eu ouvi outra expressão que é redundância. O sujeito pede o reembolso administrativo, pede o dano moral na Justiça Federal e pede na Justiça Estadual também. E o sistema de justiça não consegue detectar isso. Não é? Então, é uma pena que o sistema de tutela coletiva não tenha se desenvolvido a contento no Brasil, e que o efeito perverso foi a litigância repetitiva. Em muitos casos, não que ela seja um mal em si, mas em muitos casos abusiva, e estruturada, e visando não o ganho do jurisdicionado, mas o ganho do profissional. E aí entra uma questão ética também de se delimitar o papel do advogado. Eu não vejo como mudarmos esse cenário com uma aplicação realmente das normas que nós já temos no nosso sistema, porque para coibir esses abusos, porque o que a gente está vendo é uma enxurrada de demandas. Eu tive um caso em outro estado da federação de demandas repetitivas, onde os advogados contratavam, aqui tinha, antigamente, hoje a gente ainda vê no centro, né, compra o ouro, né? O sujeito saía com um caminhão de alto-falante, não é? Pedindo aí clientela, ou verificando onde tinham centros assim habitacionais com muita população e colocavam gente ali para fazer a reunião, para incentivar o litígio. Ou ainda, ao invés de pagar plaqueiros, pagavam vereadores para fazer o discurso de busca pelo ajuizamento de demandas. Então,
Aqui eu não quero falar, eu não tenho nem condições, talvez um pouco, de falar das mazelas do judiciário, mas na advocacia eu tenho condições de dizer com convicção que isso vem acontecendo e é um problema mercadológico, de ter muitos advogados, muitos bacharéis, e vale aquele ditado, onde falta pão, ninguém tem razão, e aí fica uma concorrência predatória, não é? Em várias situações, não é? Até com comprometimento ético que a gente precisa repensar. O professor Tim falou aqui dos parentes, né, daquela norma do código que caiu, e hoje eu posso dizer, dificilmente numa grande causa não tenha em Brasília algum parente de ministro advogando. É um fato, não é? Então, precisamos também repensar isso tudo que vem acontecendo, isso tudo que a gente vem presenciando e que faz com que o direito tenha que novamente se aproximar da ética e da ciência comportamental e da ciência econômica também, para verificar que tipo de incentivo. Porque também tem um outro aspecto, ao mesmo tempo que o judiciário está sobrecarregado, ele também quer estar presente nas discussões. Isso é o outro comportamento. Se nós não temos agências reguladoras bem estruturadas, isso desemboca para o judiciário. Quantas vezes eu já não vi assim ministros falando, não sei por que isso vai cair comigo. Isso tinha que resolver lá, não aqui. Eu tenho que estudar um tema que eu não sei, que eu não fui preparado, e aí tem que fazer as audiências públicas por conta do protagonismo do judiciário. E fora também aqueles comportamentos isolados, não é? De o litigante verificar que é barato litigar, e ele tem aquele ímpeto da litigância, sabendo que nada vai lhe acontecer, até mesmo com finalidades persecutórias, não é? Ajuizando demandas contra advogados, ajuizando demandas contra juízes, contra promotores, não é? Que é uma forma de litigância predatória. Eu lembro de um exemplo que aconteceu concreto na Justiça Eleitoral, de um repórter que fez uma crítica a uma determinada crença religiosa, e ele passou a ser perseguido com demandas ajuizadas no Brasil inteiro, por conta da manifestação dele. E ele não conseguia se defender dessa litigância predatória estruturada. Então, esses fenômenos que acontecem, vamos falar do abuso do processo macro, ele acontece em diversas situações. E por isso que nós precisamos nos cercar da tecnologia para ver esses aspectos onde há essa redundância de demandas, onde o sujeito vai tentando, não é? Precisamos repensar também o sistema de custos, criar incentivos para a modificação dos precedentes, uniformizar os precedentes e também verificar quais são os incentivos ou desincentivos a quem se arrisca a advogar ou defender uma tese contra um precedente. Tem interessante um estudo aqui de um magistrado que fez o doutorado aqui, que foi até em Heidelberg, que é o Frederico Kohler, que é juiz federal, foi assessor lá do ministro Og. Ele defendeu uma bela tese ali sobre essa questão de se litigar contra os precedentes ditos qualificados do CPC. Com essa visão aqui, eu quero agradecer imensamente a todos que participaram, e passar a palavra aos expositores, por ordem aqui, ao desembargador João Batista, para suas considerações finais, para nós encerrarmos esse encontro, já deixando claro que esse grupo tem inúmeros desafios e que queremos contar com todas as entidades, não só essas do professor Tim, e também da Escola Paulista da Magistratura, do CBPEG, aqui representado pelo Marco Antônio Garcia Lopes Lorenzini, né, que é um centro brasileiro de pesquisas judiciárias, enfim, congregar todas essas atividades para conseguirmos tentar detectar onde estão os problemas e o que nós precisamos fazer para mudar e em que medida a universidade, como um centro de excelência de pensamento, pode contribuir com a evolução do direito. Muito obrigado a todos e a todas, e passo a palavra aqui à Isabela para passar. Só um ponto, a gente tem mais até 1h o evento. Eu queria só abrir para 2 perguntas ao público, professor, se alguém tiver algum questionamento, senão a gente já passa para os encerramentos. Pois não.
para pegar se pudesse identificar Muito obrigado a todos, excelente exposição. Meu nome é Evandro Andaco. Há um pouco mais de 30 anos eu estive num processo com o professor Paulo Lucon, com quem aprendi muito sobre ética, sobre procedimento, enfim. Defendíamos partes diferentes, né? Aqui, eu sou vinculado um pouco a um grupo de estudos aqui, que é o GBRICS, então é Direito Internacional, é outra coisa. Eu estou aqui na... Isso. Eu estou aqui na qualidade de advogado atuante, há pouco mais de 30 anos. E como eu acompanho o site lá, o Facebook da faculdade, eu vi essa exposição, que achei muito interessante. E todos nós, acho que estamos aqui no intuito de aperfeiçoamento, porque todos nós, a gente que atua, a gente quer ter um pouco de previsibilidade. E é isso que a gente tem que dar ao cliente, né? Um pouco de previsibilidade. Então, acho que tudo que a gente está debatendo, em última instância, é a busca de uma previsibilidade, de uma eficiência judicial. E o judiciário tem muitos erros. Inclusive, aqui no TJ de São Paulo, eu tenho um caso agora recente que foram proferidos 2 acórdãos, um dando provimento e outro negando provimento. Né? Também não vou falar a Câmara, porque, enfim. Então, o meu ponto de partida, que me chamou a atenção a questão das custas, a questão da economia, oferta e procura, é que a gente mora num país extremamente desigual do ponto de vista social, um dos países mais desiguais do mundo. E é interessante o que o magistrado colocou, doutor Luciano, né, que a justiça gratuita funciona um pouco como um seguro. Aí eu vou fazer uma comparação grosseira com o sistema de saúde do Brasil, que é o SUS, que é gratuito, né? E eu acho que boa parte da população brasileira vê no judiciário uma forma ali de procurar ter uma resposta do Estado ou da sociedade, porque ele não tem no dia a dia, ali as pessoas mais vulneráveis, elas não têm a rede de apoio, enfim, uma série de respostas que o Estado e a sociedade deveria dar a ele a problemas cotidianos. Então, escala 6:1, o cara não tem tempo, não dá para, como a gente, pegar um final de semana e passear na praia. Então, eu queria saber um pouco se o judiciário não cumpre também uma função social de escutar as pessoas. Eu não estou falando aqui da questão ética, nem da advocacia predatória, que tem que ser combatida mesmo, né? Como o doutor Luciano fez uma separação entre o que é ético, o que é viés, da mesma forma. Eu acho que tem que ser combatida a advocacia predatória. E aí eu lembro uma coisa muito falada, que é que o Estado e as grandes empresas, os bancos são os grandes clientes do Poder Judiciário. Se a gente não deveria pegar essa questão em primeiro lugar, porque, de repente, desafoga o Judiciário por uma política pública voltada a que o Estado e as grandes empresas resolvam isso em fase pré-processual. Né? Eu acho que é muito importante isso, porque, de repente, o Judiciário, como temos hoje, daria conta de resolver, de atender lá o seu fulano de tal, lá na periferia de São Paulo, que quer levar para o Judiciário a apreciação de uma questão até simples. Com a pessoa que tem uma febre, vai lá no SUS, o SUS vai ter uma maneira de atender mais simplificado. Então, enfim, reiterando, que eu sou a favor de combater a advocacia predatória, e aí a gente entra na questão da formação também dos operadores do direito, a questão das faculdades, que é uma questão importantíssima, né? Porque a gente tem a possibilidade, nós que advogamos, digamos assim, para a classe média, a gente tem condição de filtrar. Então, chegou um caso ontem no escritório que eu estou pensando se eu vou pegar, porque é um caso que é um simples embargo de terceiro.
está ali fácil de fazer, cobrar honorários, entendeu? Mas acho que do ponto de vista ético, eu não sei se é o caso. Então, a gente tem a possibilidade de fazer essa reflexão. O formado em Direito, lá em Arapiraca, eu não sei se ele tem essa possibilidade de fazer essa reflexão. Então, acho que a gente tem que pensar, colocar nesse pacote a questão da formação, da criação de faculdade, e veja, em princípio, eu não sou contra a criação de faculdade, porque eu sou do interior, sou de Tupã. Se a gente dependesse de USP, PUC, Mackenzie, formado na PUC, não teria advogado lá. O cidadão lá de Rosana é uma cidade que está a 200 quilômetros de Presidente Prudente. O advogado lá, agora não, que tem o virtual. Mas até 6 anos atrás, o advogado de Rosana, que quisesse assistir uma palestra, ele tinha que andar 200 quilômetros para chegar em Presidente Prudente. Então, é uma crítica que eu faço, porque eu fui dirigente de ordem também, então, é essa questão. Então, eu sou favorável à criação de cursos, ou fui favorável no momento histórico, porque senão ninguém ia advogar lá em Rosana. Então, enfim, são essas considerações que eu queria colocar. Muito obrigado a todos. Parabéns, doutor Paulo, pela a saúde a todos, né, na pessoa do professor Paulo. Muito obrigado. Muito obrigada pela consideração. Não sei se algum gostaria de fazer. Tentar ser breve, porque o senhor trouxe vários pontos ali. Esse tema de que o Brasil é um país de muita injustiça, acho que os dados comprovam, mas daí não decorre de que o judiciário é o meio de resolver, e nem o judiciário foi pensado para ouvir as pessoas, né? Ele tem, eu vou te dar alguns dados. Primeiro, assim, tem um dado da Associação Brasileira de Jurimetria, né? De quem acessa, porque senão a gente atua, e aí é um problema de viés, você está atuando com base na tua percepção, mas a gente tem que submeter a percepção à estatística, que é onde a gente controla, no fundo, os grandes números. Às vezes pode ter problema estatístico, que é o que o Kahneman falava, aquela história, né? A pequena comunidade do interior dos Estados Unidos que consumiu carne, então tem mais câncer. Não, o problema lá está na amostra, né? Depois tinham outros fatores que estavam associados ao câncer que não a carne. Tem esse estudo que dá conta de... E ele pega, a BJ pega o caso, por exemplo, de São Paulo, tá? E aí ela vê quem consome o sistema público de justiça de São Paulo e pega o caso do juizado especial cível, que ele é gratuito, né? Gratuito, de novo, não tem almoço de graça, porque quem está lá está recebendo o advogado, o juiz, então ele não é gratuito, o contribuinte paga. Quem é que usa o juizado especial cível em São Paulo? Então eles pegaram, tem limitações metodológicas, mas eles pegaram onde mora a pessoa. Pode ter fórum shopping, que já é um desvio, mas enfim, então, onde que mora a pessoa? E tem até um gráfico, que se eu soubesse que ia ter, posso, porque o gráfico fica bem visual. Então, quem consome o sistema público de justiça de São Paulo são os mais ricos. Há um verdadeiro apagão na periferia. Então, não funcionou. Se era esse o objetivo, de dar acesso aos mais pobres, o que as evidências sugerem é de que não funcionou. Tá? Então, a gente precisaria repensar a gratuidade no limite do juizado especial. Porque senão tem subsídio cruzado. O mais pobre paga o ICMS para o mais rico ir reclamar da companhia aérea. E aí nós temos um problema, já que o senhor falou de pobreza, quem ganha acima de 10 mil reais é só 10% da população. Então, só quem viaja de avião são os 10% mais ricos. Então, só tem que cuidar a percepção de pobreza, e o próprio magistrado tem isso, porque ele se ganha menos que eu, o cara é pobre, então toma JG. Não é pobre, né? Quando você estuda pobreza, é 2 salários. Então, a lei trabalhista, a reforma, tinha ido bem no sentido de 3 salários. Pelo menos os estudos que eu... Acima disso, meu chapa, assim, e agora até mudou, porque a gente está dando isenção para quem ganha acima de menos de 5 mil reais, que é o que o ministro Gilmar, então, propôs. Realmente, se você não está cobrando tributo, porque o cara é pobre. Então, abaixo de 5 mil é pobre. Já vai ser um critério objetivo. Mas a maioria de quem acessa não ganha 5 mil mais, tá? Porque é quem viaja. Então, só cuidado um pouco com os viés que eu cito aqui.
Com relação ao número a escala 6:1 é um problema, porque o Brasil é um dos países mais improdutivos, tá? Isso só vai piorar, eu acho gravíssimo. Até teve um evento semana passada onde o professor Pastore, da USP, dissecou o problema. Nós não temos a menor condição hoje de trabalhar com isso, tá? A 70% da população brasileira apoia, bom, né? Enfim, mas somos uma sociedade muito improdutiva. E a gente tinha que estar pensando em produtividade. E aí, só a minha última resposta é número de advogados, já que falamos tanto de engenheiro, né? A Coreia do Sul tem 10 engenheiros para cada advogado. E a gente tem 10 advogados para cada engenheiro. O PIB, não estou dizendo que é causa e efeito, o PIB da Coreia do Sul de 70 anos, nos anos 70 era igual ao do Brasil. Hoje é o dobro, eu acho que até está beirando o triplo. Então, não sei isso que a gente precisa no país que é improdutivo de mais advogado, de mais litigância. Vou te dar só para finalizar aqui um dado, orçamento público da União, quanto a sociedade gasta com o judiciário. Que não é com o juiz, com os salários, para mim não me interessa, né? Acho que o juiz tem que ser bem remunerado, com disputas, porque alguém paga de novo. Alguém está pagando o acesso lá, é o contribuinte. 120 bi. Quanto é que gastamos em saneamento? A última vez que eu olhei era 1 bi. Transferência da União para municípios em educação básica, 20 bi. Então, assim, precisamos fazer conta, né? Senão é só percepção. Sim, sim. Quando eu falei da escala 6, só um exemplo assim, de que eu quis colocar o... Tá, não, sim, sim. É que eu coloquei o trabalhador que não tem, enfim, mas sem entrar no mérito da questão. Sim. Foi toda no grupo letrado, o professor Mariche, e 2 economistas super não enviesados dissecaram produtividade, e a gente devia estar na rua. Nossa, é que é impopular. Sobre a questão, por exemplo, da justiça trabalhista, teve alguém que fez uma conta aí que dissesse que se desativasse todo o poder judiciário trabalhista, dava para pagar todas as reclamações trabalhistas nos pedidos iniciais e ainda sobrava dinheiro. Então, né, enfim. Bom, então eu vou também fazer minhas considerações finais. A princípio, veja, o professor enfatizou a questão do viés, e teve outra questão de viés na manifestação, né, feita, que julgou que o Tribunal de Justiça de São Paulo comete muitos equívocos em razão de ter proferido, no caso dele, 2 acordos. Essa é uma questão de viés. José Wellington colocou muito bem. Cuidado com isso. Né? Está justamente aí o erro que muitos cometem, de julgar por uma exceção os outros, que não tem nada a ver com isso. Aquela arbitragem foi horrível, que eu perdi. Não, sim, passa por aí. Né? Não que não exista, lógico. Aqui o professor falou de outras visões, né? Eu trouxe especialmente a de Habermas, pelo que eu tinha dito, uma homenagem a um grande filósofo recém-morto. Não que ele tenha a resposta para tudo, porque ninguém tem a resposta para tudo, nem eu, nem ele, nem ninguém. Né? Então, precisa, né, na hora de trazer uma realidade, trazer ela com muito cuidado, né? Dizer que aconteceu porque aconteceu. Aconteceu, está errado, não está certo ter, no mesmo caso, 2 acordos, porque gera, né, um problema para resolver, etc. Tal. Já tanto demora quando já é uma superfetação nesse caso. Né? Pois estava esperando 1, vieram 2. Aí foi o contrário do que acabou de dizer, foi super produtivo. Então, não resolveu, né? Porque criou uma inconsistência. Até porque um foi contrário, foram posições antagônicas, inclusive. Bom. Tá. Tá certo. Muito bem. Bom, então, só para deixar isso também, né, bem claro, eu acho que o nosso funcionamento, né, e, aliás, no volume que é até muito excusável que às vezes aconteça uma coisa dessa. Porque pode ter havido, logicamente, um descontrole e permitiu uma coisa que jamais poderia ter acontecido. Isso é verdade. Sim.
Então, bom, hoje a nossa realidade é bem complicada, né, em termos de número e capacidade de trabalho e necessidade do que as pessoas têm, né, e é por isso que passamos, então, na primeira coisa que eu quero realmente pontuar aqui antes de terminarmos, né, questão das custas, né. Essa é uma questão importantíssima. E mesmo depois da elevação das custas, porque elas eram menores ainda do que são, continua quase que a mesma coisa, e o professor tocou também num ponto importante. Justamente quem pode pagar mais, paga a mesma coisa que sempre pagou, ou menos até. Então é lógico, fica barato. Eu faço uma conta, eu pego um economista com o professor Tim. Não, mas estudou, mas não estudou. Então ele vai poder fazer isso que a gente vai fazer aqui, uma conta de padaria, então está suficiente. É lógico que, né, vale a pena, né? Eu vou pagar a custa quanto for e vou brigar, vou provocar, né, uma distensão enorme, vou conseguir uma liminar, vou esticar isso daqui, então, ou seja, tudo aquilo que leva a gente a estar aqui hoje conversando sobre essa temática, do abuso, né, do processo, etc. Então, passa até mesmo pelas custas, porque essa distorção e essa visão, aí eu não sei como interpretar bem esse dado, porque na prática, eu que fui juiz em Diadema por mais de 10 anos, eu atendia só gente pobre. Eu não sabia o que era gente rica lá. A não ser as poucas demandas que eram relacionadas a algumas empresas que ali existiam, exatamente porque ainda está no ABCD, né? Certo? Então tinha, mas a grande maioria, 60% dos processos eram de família e processos de família de pessoas que ali viviam. Portanto, em favela, né, eu quando cheguei em Diadema, nem as ruas, às vezes, eram todas pavimentadas, ainda tinha rua de terra. Em Diadema, do lado de São Paulo. Né? Lógico, já passou um bom tempo disso. Né? Mas é isso, essa é a realidade. Então, eu não sei como trabalhar bem essa informação, né, dada. Eu acredito no seguinte, que quem ocupa, isso eu tenho certeza, quem ocupa mais, talvez, o judiciário, assim, então, nessa proporção, é a fatia mais abonada, tá certo? Acho que tá certo isso aí. De ocupar, né, o espaço, tem como fazê-lo, tem como contratar um advogado, tem como promover 5 demandas, outros não têm. Então, a questão das custas tem que ser bem equilibrada também, por quê? Porque eu tenho que não só atentar para o lado econômico da questão, que é relevantíssimo, porque eu não posso trabalhar com uma coisa que só me dá prejuízo também, porque eu tenho que pagar as pessoas, no final, o juiz tem que receber, o escrevente tem que receber, né? Todo mundo tem que receber, porque ninguém tem que trabalhar de graça, não é mesmo? A não ser que a gente fosse para, né, a igreja, e, né, não é o caso. Já disseram que o magistério, né, a magistratura é, né, algo como um sacerdócio, né? Mas isso não trabalha, não é? O professor não trabalha, não é mesmo? Isso, exatamente. Tem que ter outra coisa, senão, né? Como é que faz? Bom, enfim. Brasil, né? De novo, nossa realidade. Então, a nossa realidade é complicada. Então, dentro de toda esta diversidade e complexidade, nós temos que garantir acesso à justiça, que é uma coisa substancial, está na Constituição e é imprescindível. Como é que eu vou tirar da possibilidade que não tem mesmo o que comer, né? Que vá ao judiciário reclamar que o pai pague uma mísera de uma pensão alimentícia? Ontem mesmo eu decidi um caso, olha só, questão até de comportamento, brincando tudo aqui. Num certo caso, o juiz marca uma audiência de tentativa de conciliação, que hoje já é uma coisa ótima. Olha, eu fiquei contente, marcando conciliação, nós temos muitos que sequer fazem audiências, julgam tudo no Estado, o que é errado, porque tem caso que pode julgar no Estado e tem caso que requer instrução, e instrução larga, inclusive. Nós temos, em segundo grau, aliás, anulado diversos julgamentos por cesseamento de defesa, por não possibilitar desenvolvimento da instrução. O que aconteceu? Marcou a tal da conciliação, não é mesmo? Só que aí duas partes, né? Duas partes. Marcou conciliação, o prestador dos alimentos, então o réu da nossa ação,
ele mora numa outra comarca. Aí o juiz faculta, então, que ele faça a audiência, ou participe da audiência, remotamente. Mas impõe à parte que está na comarca que compareça presencialmente. A parte agravou. Olha o que veio para mim decidir. E eu decidi. De que forma? Muito bem. Então é o seguinte. Porque a parte agravou dizendo, não, violou a isonomia. Está errado, não violou a isonomia. Porque o juiz marcou uma audiência de conciliação. Quando ele viu que a outra parte mora fora da comarca, o que ele fez? Permitiu que ela participasse remotamente. Igualdade material, não é? Tratar os desiguais desigualmente na medida das suas desigualdades. É isso que é a isonomia ou a igualdade, não é? Então o juiz tratou com igualdade. Olha, você que está aqui, vem, o outro que não está, pode ir remoto. Acontece que tinha um outro elemento por trás disso tudo, que é essa dramaticidade do que eu falei agora, né? De não tem recurso. A outra parte é o autor de uma ação de alimentos, cuja mãe ganha um salário mínimo e não tem auxílio do pai para sustentar o filho comum. Então, eu tive que fazer uma conta dizendo, essa pessoa, então, que é a mãe, que é a única que sustenta, ganha R$ 1.621, não é isso? Se a gente dividir por 30 dias, dá R$ 54. Para ir de qualquer tipo de transporte, ela vai gastar no mínimo para ir e voltar com a micro-ônibus, aqui uns R$ 30, vai? Não pode. Porque quem tem 54 para gastar num dia, para tomar café da manhã, almoçar e jantar, não pode ir no fórum, tá certo? Então eu deferi que participasse remotamente. Então a questão de comportamento, de leitura das coisas, né, das situações. Um teve uma leitura, eu tive a minha, que é essa que eu estou passando para vocês agora. Então é possível, né? É possível fazer, é possível, né? Ajustar algumas coisas. Então, mediação e conciliação, importantíssimo, né? Alguém falou aqui disso, importantíssimo. Não há condição do judiciário hoje, então eu estou falando pelo judiciário aqui, não é? Então, não tem jeito do judiciário existir sem que haja um crescimento efetivo da conciliação e da mediação. É sumamente importante. Aliás, a advocacia do futuro é em mediação e conciliação, pelo meu viés de ver, então. Né? Tá certo? Eu sempre digo isso, ó, para os meus alunos, preocupem-se com isso, ou seja, ou pelo menos pensem em alguma medida em se interessar por conciliação e mediação. Por quê? Porque a estrutura judiciária jamais terá a resposta breve, né, pronta, para todos os conflitos, porque é demais. É muita coisa. Então, também isso tudo tem que modificar, né? Questão de ética, de entendimentos, essas conversas todas que mantemos, que não é só para uma classe, não é? É para magistrados, é para advogados, é para promotores, é para procuradores, seja lá quem for que gire em torno dessa estrutura toda. É imprescindível que haja uma nova visão sobre o assunto, né? E aí incentivar mesmo as medidas, até mesmo talvez impondo que haja. Não entra em juízo se não passar antes por uma mediação, uma conciliação. Talvez passe por isso. Será que seria viável uma coisa como esta, em alguma medida? Na questão do custo, será que então não é melhor, dependendo de quanto trata a causa, se é mais ou menos valor, mudar as estruturas, até para respostas mais breves, né, em estruturas diferentes, como o juizado, mais ágeis, menos custosas, e deixar mesmo para chegar mais além outras questões mais pertinentes, a outras coisas que são realmente complicadas e necessitariam de uma análise mais debruçada. Né? Então, isso sem fazer classificação de matéria, né? Realmente do que está discutido no processo. Aí verificar isso, como organizar uma coisa como essa. É possível isso? Né? Talvez seja, talvez não seja. E, finalmente, sobre precedentes, que é importante deixar também consignado, foi dito de precedentes aqui, até pelo ministro ao início. Mas, primeiro, precedentes. Uma primeira preocupação é de comportamento.
Precedentes são para ser observados verticalmente e horizontalmente. É a primeira coisa que eu vejo na prática, né? Na minha prática. Então, é para mim, mas é para você também. Ok? Então, eu acho que é isso que uma primeira reflexão sobre precedentes importante é essa. Segunda, precedente. Precedentes não vai funcionar mesmo enquanto a gente permitir que haja essa formação de precedentes no âmbito estadual. Eu acho que nem era necessário. Veio a se permitir isto, mas depois, quando tem no Estado e lá no STJ acontece a mesma afetação, vai para ele. O que você decidiu vira nada. Então, para que isso? Na verdade, assim, né, se você me falar, né, concretamente, mas amanhã, lá no STJ, eles podem fazer a mesma coisa com relação ao mesmo tema e vai prevalecer o que ele disser. Então, ainda que haja, mas houve um ganho num período naquele estado. O professor Lucon acabou de falar de uma experiência que detona esse pensamento, porque, na verdade, o que propicia-se mais é esse tipo de inconsistência, na minha ótica de ver também. Então, quando se alarga demais, você permite que haja essa pulverização, há uma sistematização em forma de precedente sem cuidado, ao ponto de contrariar eu mesmo, um precedente que eu fiz no meu tribunal, contrariar o conteúdo de outro. Para mim, isso, né, se existe isso, a questão é até questionar se essa sistemática deveria permanecer ou não. Não é? Agora, precedente é uma coisa importantíssima mesmo, acho que, né, tem que continuar, tem que prestigiar, tem que respeitar, só que tem que buscar, né, os meios corretos. E aí eu só termino falando de uma coisa: recentemente o STJ decidiu sobre eficácia preclusiva da coisa julgada. Uma nova, né, 1268, tema repetitivo, 1268. Falando, então, que, olha, você não vai poder mais discutir com o banco os juros remuneratórios, porque você não pediu na primeira, e lá estava inserido esse seu pedido. Ou, né, estaria dentro, nem é isso, estaria dentro daquilo que era dedutível no processo, na forma do 508 do Código de Processo Civil. Eu, justamente, né, a gente já falou aqui, eu estudei nesse âmbito, e aqui o meu doutorado é sobre eficácia preclusiva da coisa julgada. E o que eu defendi é exatamente essa visão que foi agora estratificada no tema que eu mencionei. E isso deve prevalecer mesmo para quê? Para evitar que haja um fatiamento de demandas, que é o que a gente vê na prática. Estou falando das coisas da prática, não é? Que a gente enxerga isso. As pessoas fatiam as causas para poder ter mais processos, recolher mais, né, o advogado, ter, em vez de, não, vamos fazer aqui 5 causas, né? Cada hora ele acha uma coisa para, com a mesma causa de pedir mais alguma coisa. Aliás, essa coisa de dano moral, nessa hipótese, é muito ocorrente. De juntar uma coisa na outra, sempre hoje tudo tem um dano moral, é impressionante. Como as pessoas então estão, né, assim, né, a flor da pele, vamos dizer. Qualquer coisa é dano moral, a ponto de também se chegar a uma doutrina como ré ipsa, meio que genérica, né? Ré ipsa se entende, talvez, em alguns casos, ela morreu, né? Pô, você matou meu pai, né? Então você não vai dizer que, até nesse ponto, ainda alguém pode provar que não, mas você odiava ele. Você falava publicamente, que negócio é esse de dor agora por causa disso? Até discutível, né? Então, essa coisa de reputar alguma coisa é muito... dano moral, né? Quer dizer, então, tudo é essa coisa. Então, é uma coisa cultural também muito importante que está por trás de tudo isso, né? Que dificulta. Mas, voltando aí à eficácia preclusiva, o que eu falei? Bom, então, neste tema, o importantíssimo é que vai coibir este fatiamento nas hipóteses em que se aplica. É claro, ninguém está dizendo que novos fatos ou, né, novas ocorrências não possam ensejar novas ações. Perfeito. Mas eu estou dizendo, tenha atenção no que você escreve na sua inicial, na sua contestação. Por quê? Porque isso é que vai limitar o debate de tudo que está acontecendo agora.
Então, eu tenho que aprender a otimizar os instrumentos processuais que eu tenho à minha disposição. E o Estado não precisa ser aquele ser que todo mundo quer que ele seja, de pegar na mão, tadinho, ele esqueceu isso daí, deixa ele de novo. Pode, ele não tinha pedido antes, mas deveria ter pedido, entendeu? Para dar até conteúdo ao 508, porque se a gente tirar o entendimento do 508 como isto, o que é a eficácia preclusiva da coisa julgada? Se torna um nada, para falar a verdade. Porque não pode confundir eficácia preclusiva da coisa julgada com a coisa julgada. Coisa julgada é uma coisa, a eficácia preclusiva da coisa julgada é outra. E daí a coisa julgada, até já de Lieberman, desde Lieberman a gente já sabe, né? Questão da efeito positivo, efeito negativo, e pronto, isso é coisa julgada. Mas a gente está falando de eficácia, que é uma coisa além. E tem uma solução ótima que eu também mencionei no meu trabalho, e repito até num artigo que eu estou escrevendo recente sobre isso, o artigo 400 da Lei de Enjuiciamento Civil Espanhola, que ela traz um impedimento de propor ações nessa situação. Você esqueceu o problema seu. Não vai propor outra demanda, porque o judiciário já estava à sua disposição para a adequada prestação jurisdicional. Você que exigisse tudo que você deveria ter exigido com base naquela causa de pedir. Então, vejam a responsabilidade na comunicação do que nós estamos falando aqui ao final, né, e ao cabo da minha fala. Ok? Então, só para ficar a reflexão de vocês, muito obrigado por terem vindo aqui de manhã. O desembargador João traz um tema interessante, clássico, de Carnelutiano, de lide parcial e lide integral, ou seja, você decompor a lide ou não, e esse dispositivo da lei de enjuiciamento civil espanhola veda, né? Mas eles têm dúvidas também interpretativas. Eu estive lá na Espanha, como é que vocês estão aplicando? Em alguns casos, por exemplo, acidente de automóvel, o sujeito pleiteou dano patrimonial, mas não pediu dano moral, então não pode. Então isso restringiria. Eles têm procurado aqui um pouco diminuir a incidência, mas é interessante fazer um estudo da casuística deles, não é? De como é que os julgados, como é que eles estão aplicando esse dispositivo, que, se não me engano, é o artigo 401, né? Interessante esse dispositivo. Mas trata dessa questão da lide parcial e integral. Um outro ponto que eu queria também destacar, que eu acho que é importante, de incentivos à mediação e à conciliação. Eu acho que precisava realmente aproveitar essa mão de obra dos advogados para trabalhar na conciliação e na mediação, mas aí precisa ter algum incentivo econômico. Eu não sei como fazer isso, mas criar algum incentivo para prestigiar a solução consensual do litígio. Mas muito obrigado pelas ponderações. Doutor José Wellington, suas considerações finais para encerrarmos esse encontro. Muito obrigado. Eu que agradeço. É interessante a colocação do colega ali. Alguém disse que há um viés, né, contaminado, e realmente, sem, né, claro, assim, aqui no nosso, com liberdade aqui no nosso bate-papo, mas isso que aconteceu aqui é o chamado viés da representatividade, que Kahneman fala, que nós temos, quando algum evento acontece conosco, chega ao nosso conhecimento recentemente, nós desconsideramos a estatística daquele evento e o tratamos como alguma coisa comum. Então, isso se mostra na prática, por exemplo, quando acontece um acidente aéreo, aumentam as vendas de passagens de ônibus. Embora estatisticamente o voo, a viagem aérea é muito mais segura que a viagem rodoviária. Então, certamente, a situação que houve aí, em 2 acordos, enfim, é uma situação absolutamente excepcional. Mas como é recente para ti, talvez você tenha imaginado, o tribunal erra. Não. Sim, sim. Então, legal. Outro ponto que ele tocou aqui, também todos já mencionaram, né, o lance da gratuidade, né? A gente precisa compreender, assim, o corte metodológico, né? Quando a gente falou aqui que funciona como um seguro social para o litígio, etc., é uma análise descritiva, né, economicamente, sob viés, né, da análise econômica, ou mesmo sob a ótica da análise comportamental, né, como um dos componentes de um ambiente de incentivo ao comportamento litigante, né,
não vai um juízo valorativo. Em termos da perspectiva do Estado de Direito, do Estado democrático, nós precisamos de uma cobertura ampla, né? O princípio da inafastabilidade, né? Que é uma cobertura ampla da tutela jurisdicional, a gratuidade, a assistência, enfim. Nós não estamos fazendo um juízo valorativo negativo, é uma constatação empírica de que é um elemento de incentivo à litigância. O judiciário absorve demandas que são decorrentes da carência de outras áreas do serviço público? Certamente. Certamente. Mal comparando, né, nós não podemos atribuir ao hospital, né, a quantidade de enfermos. Né, se você ampliar a quantidade de leitos, não significa que houve um aumento da quantidade de doentes, houve um aumento de atendimentos a doentes. Então, mal comparando, né, o judiciário como esse grande hospital dos litígios, né, o maior aporte de litígios, enfim, não significa, né, que o judiciário, por si, cause esses litígios, mas que a sociedade talvez esteja enferma e encontre no judiciário portas mais amplas para que haja esse acesso. Tá? Então, terminando aqui, mais uma vez, meu agradecimento a todos os participantes aqui, componentes da mesa, minhas congratulações, né, pelas exposições aqui de altíssimo nível, com problemas práticos e muito pertinentes ao grupo de estudos. Minha saudação também a todos os que estão participando, os que se inscreveram, estão presenciais, aos que estão online. Certamente nós teremos aqui um período muito frutífero, o curso foi muito bem planejado para que haja uma evolução, né, de pensamento, de compreensão, e nós auguramos aqui que cheguemos a conclusões, né, quem sabe a gente pode pensar em trazermos enunciados, enfim, conclusões que possam contribuir na seara acadêmica, né, nesse ponto de intersecção, né, entre psicologia comportamental, psicologia da decisão, economia comportamental, teoria do processo, análise da litigância e até mesmo teoria do Estado, né, é isso aí. Muito obrigado. Posso fazer só um distinction aqui? Pequeno distinction, porque na verdade eu reagi às provocações do auditório, mas não havia feito as minhas considerações finais. E aí faria um distinction dizendo que ainda não as fiz, que era uma resposta a ele. Então, se o professor Lucon e a Isabela me permitirem, os colegas, mas vou ficar dentro do tempo aqui, 2 minutos. Veja como é interessante o debate acadêmico, porque aí o desembargador João também foi vítima do viés, se o senhor me permitir. Porque ele diz, não, mas na minha vara em Diadema não era assim. Claro, porque a pesquisa da BJ, como eu disse, apenas para não ficar por aqui mal interpretado, pois cidade de São Paulo, juizado especial, capital. Esta é a amostra. E veja como, por vezes, os dados são contraintuitivos, porque a gente pode ter uma percepção da experiência que não corresponde quando a gente vai aos dados, que não são perfeitos. De novo, o fato do autor ter colocado um endereço não significa que ele realmente seja daquele local. Mas eu já vi esse debate e me soa um pouco também uma tentativa de rejeitar o que os dados... Dizer, no fundo, a verdade é que a maioria dos litigantes são de áreas... E também é uma proxy, né? O fato de você morar na região mais rica não significa que você seja necessariamente o mais rico. Mas é que no fundo, eu até explico um pouco melhor. E aí, aquela máxima de que eu já fui da assistência judiciária gratuita da PUC, e aí lá a gente atendia as pessoas com este corte de 2 salários. Quem eram os nossos clientes? Na área... Pô, claro... na área de família e crime, porque o pobre só usa o sistema público em crime e família, porque ele não tem direito patrimonial para disputar. Essa é que é a questão. Ele não comprou a passagem, portanto, ele não perdeu o voo. Né? E só um extrato mais rico que consegue ter essa experiência, por mais que isso possa... Pô, mas eu não sou rico e eu viajei para a França. Pois é, mas na realidade brasileira... Então, esse ponto, o professor... Lucon falou de incentivo à mediação. Nos Estados Unidos não é obrigatório ter mediação e tem muito acordo, porque custa.
Então, a gente tem que, de novo, escolher o que a gente quer. E tem o sistema inglês, que é interessante, que se você usar indevidamente o sistema público, você paga a sucumbência. Você faz uma seal offer. Se o outro cara não aceitar, e você... Dano moral, 5 mil. Não, não quero. Vou no judiciário e ganhei 4. Você usou indevidamente o sistema público. Então, assim, durante a pandemia, agora falando de sistema de saúde, né, os médicos estão mais avançados na ciência médica que nós do direito, porque nós ainda somos muito dogmáticos. O que eu mais ouvi durante a pandemia? Nós atuamos com base em evidências científicas. Eu não escuto isso no direito. No direito, o pessoal segue com suas convicções, não faz dado. Em saúde pública, eles avaliam, né? Tem toda uma discussão sobre evidências, até uma brincadeira que o judiciário, permitam aqui agora ser jocoso, mas o judiciário descobriu a vacina, a cura para o câncer antes da medicina, né? Porque teve aquelas hipóteses lá de liminares que, no fundo, não tinham evidências. Então, assim, me parece que na medicina eles têm protocolos, né? Um não contraria o outro tão frequentemente, salvo ali um pequeno grupo, que teve ali na pandemia uma situação muito, né, limitada de luta contra as evidências. E aí me lembrou a fala do doutor Feliciano? José Wellington. Onde que eu tenho Feliciano? Talvez é para você pesquisar análise econômica, que traz felicidade, né? Doutor Wellington, ele me falando da arbitragem, né? Pô, lá o professor Cutter, lá em Berkeley, né? Pô, a arbitragem é muito caro, é confidencial, né? Porque em análise econômica, a sociedade paga o judiciário, subsidia, porque é beneficiada com a externalidade do precedente. Por que na arbitragem alguém vai pagar para o outro, ele me dizendo, né? Para o outro se beneficiar do precedente? Ele me perguntou, por que nenhuma Câmara dá um desconto para quem tornar pública? Aí você está comprando o precedente. Então, assim, é parecido com o que o senhor está pensando. Bom, então a arbitragem é pública e tem 50% de desconto. Seria aqui uma proposição do grupo para o grupo. E eu ainda falaria dos grandes clientes do judiciário. Porque você pegar o maior banco e dizer que ele tem um maior número de ações é trivial. A questão, acho que tem uma professora aqui que faz ela vai adiante e proporcionaliza por cliente. Então, tem bancos que estão em 7º de tamanho e de clientes, mas são primeiro de disputa judicial. Aí começa a ficar um pouco mais preciso. Você dizer que Itaú é quem tem... Bom, a Vivo é a mais... Então, isso daí, né? Agora, pode ter uma pequena empresinha de telecom lá da onde, que tem mais demanda, senão a gente também fica um pouco enviesado. Então, agradecendo novamente, professor, acho que não daria para não falar daquele artigo do Calamandrei, o processo como um jogo, e o grande jogo psicológico que o processo é, de certa forma. Ele já disse isso há alguns anos, algumas décadas. E é interessante como ali a gente consegue ver muitas discussões que nós estamos falando aqui, e certamente acho que a gente sai com uma inquietação muito positiva para que o grupo avance. Então, convido a todos a permanecerem nos seguindo nas redes sociais, onde a gente vai sempre proporcionar encontros que sejam híbridos também, para que pessoas que não estejam em São Paulo possam participar. E certamente não termina nesse semestre, isso é apenas o primeiro semestre, e espero que tenha uma vida longa o nosso grupo. Muito obrigada. Muito obrigada.